Começando mais um CDR Podcast, eu sou Graziela Boaria. E eu sou o Jonathan Brandt. E esse é o meu. O seu. O nosso. CDR Podcast. Jonathan, hoje é dia de trazer sorrisos. Trazer sorrisos. Essa pessoa que veio hoje foi uma das primeiras que colocaram na nossa caixinha, lembra? Uma das primeiras. Mas pensa numa agenda difícil que foi, hein? Essa foi complicada, hein? Inclusive, ela tem um tour internacional, ela vai poder falar de tanta coisa aqui, né? Vai ser bem legal hoje. Vamos falar então de quem estamos falando. Ela é dentista, especialista em transformar sorrisos em saúde. Eu adorei essa frase, eu peguei lá do Instagram dela, porque a gente stalkeia todos os nossos convidados, né? E essa frase eu achei bem forte e eu já queria agradecer a doutora Estela Sense por participar do CDR Podcast. Muito obrigada! Muito boa noite, muito obrigada, Grazi e Jonathan, pelo convite. Eu fiquei bem lisonjeada. Antes da gente começar aqui a gravação, eu já estava elogiando eles pela iniciativa, né? Então, assim, por ter essa iniciativa de criar o podcast, que vai ser mais uma forma da gente conhecer o trabalho de outras pessoas aqui da nossa cidade, valorizar o que é daqui, né, Grazi, que a gente estava conversando no começo, porque pra gente acabar com esse dilema de santo de casa não faz milagre. E né? faz, né? A gente sabe que faz. Eu te acompanho há um tempo no Instagram já. E nunca me esqueço dela falando que o cafezinho a gente tem que tomar com água, Exatamente. né? Porque não deixa os dentes amarelos. Então, assim, acompanhar você no Instagram, a gente recebe dicas diárias. E chamou muita atenção a tua forma de trabalhar. Mas antes de você começar a falar da sua forma, de todo o dia a dia no trabalho, a gente quer saber o que levou o Stelling à odontologia. É um sonho de sempre ou a odontologia que chegou até você? Conta um pouquinho da tua história com essa carreira que brilha os olhinhos dela quando a gente fala. Então, vamos lá. O meu sonho sempre foi ser dentista. O meu avô foi dentista. Eu não cheguei a conhecê-lo porque ele morreu quando meu pai era novo ainda, né? Então, eu não existia ainda. Mas o meu sonho era ser dentista. Mas eu tinha consciência que era difícil entrar, né, numa faculdade dessa, que era muito caro fazer uma faculdade dessa, né, numa faculdade particular. Então, por um período da minha vida, eu acabei achando que o odonto ficou de lado e pensei, não, vou fazer farmácia. Porque farmácia tem aqui perto e tal, né? Tem bastante farmácia. Então vai faltar. Aí, eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, estudava no Salto, no Castro Alves, e aí eu prestei vestibular para farmácia, prestei na Unioeste, prestei na Unicentro, e acabei passando na Unicentro de segunda chamada, depois eu passei na Federal de Pelotas, mas eu não iria até o Rio Grande do Sul para fazer isso, né? E aí eu falei, não, na hora assim, sabe, na hora do vamos ver, eu falei, não é isso que eu quero, o meu sonho sempre foi ser dentista, né? E aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero muito fazer odonto, só que com aquela nota que eu já tinha tirado ali do vestibular, eu sabia que eu não ia entrar, né? E o meu segundo sonho era fazer numa universidade pública, né? E aí ela falou assim, Stelling, eu vou te dar um ano, você vai pra Cascavel, né? Eu queria fazer cursinho no Alfa, né, o pré-vestibular. Você vai para Cascavel um ano. Você tem um ano para passar. Se você não passar, você volta, vem trabalhar, a vida que segue, né? Vamos procurar outro sonho. Aí, nesse um ano de cursinho, eu fiz chover. Porque aí eu cheguei lá, eu sempre fui uma boa aluna, assim, ensino médio, então tirava notas boas e tal. E eu cheguei lá achando assim, nossa, eu já sei, né? Eu sou boa. Jesus, a primeira semana de aula do pré-vestibular, assim, você vê que você estuda assim a ponta do iceberg, né? Que tem muita coisa pra baixo. E aí, me deu aquele desespero, mas eu falei, não vou desistir, né? E aí comecei a estudar. A aula começava às 7h20, a gente saía meio de 20, então ficava direto. Eu saía pra almoçar, voltava e chegava em casa sempre 9, 10 horas da noite. Então, naquele um ano, eu tava tão focada, porque assim, eu sou a maníaca da rede social, né? Eu amo, desde quando era flogão ainda. Blog, sei lá. E eu deletei todas as minhas redes sociais naquela época. E o celular não era assim, né? Pausa já uma dica aqui, ó, gente. Tá tentando entrar em algum curso, vai estudar, né? Hoje eu acho mais complicado. Não faria. Hoje eu não faria porque eu ganho dinheiro com a internet, né?
Mas na época, né, foi decisivo. E o celular não era assim, né? Então, assim, pra você entrar em rede social, etc., você precisava de um notebook. Então, né, computador. Não levei computador. Eu dividi apartamento em Cascavel com outras 2 meninas e a gente também não tinha internet no nosso apartamento. Então, a gente... Você internet! Rolava uma internet alheia, assim, e ficava no Alfa, né? O dia inteiro estudando. E aí, naquele ano, eu lembro que até o final de semana, assim, eram raros os que eu vinha. Quando eu vinha, eu trazia tudo pra casa pra estudar. E Só aí, mudava o lugar de estudar. Nossa, eu estudei, sim, muito. Queria demais, sabe? Quando você quer demais. E aí, tempos depois eu descobri, assim, umas falas da minha mãe, né? Que na minha frente ela não falava isso demais, né? Depois que eu passei no vestibular, ela disse assim, não, porque assim, a Estelle, ela nunca foi inteligente. Só que a Estelle, ela é muito esforçada, ela é muito determinada. Se ela quer alguma coisa, ela vai... Ela ganha no cansaço. Aí eu falei, não, errado não tá, né? Aí no meio do ano, beleza, eu já achei que tava assim, né? Mais ou menos, o simulados ia mais ou menos bem. E ainda tinha mais meio ano de luta. Aí eu fiz vestibular para a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que era vestibular de inverno, para eu ter uma noção, assim, né? Como que ia? Aí eu fiquei em 55º. Pra, tipo, 20 vagas. Era meio ano. Aí eu falei, nossa, meio ano só. E a pessoa assim, né? Balizada nesse nível. Aí, né, deu aquela bad, assim, você pensa, não tava fazendo efeito nada, né? Todo aquele estudo. Aí, mas não, aí depois da bad você volta mais forte ainda, né? Aí foquei, estudei. E eu queria muito fazer Unioeste, porque era em Cascavel, né? Eu já morava e tal, mais perto de Quedas, e aquele dilema. Mas, no primeiro dia, quando eu entrei no Alfa, o professor de lá, eles organizam o nosso horário, assim, sabe? Então, assim, se você faz, sei lá, vai... pra academia, sei lá o quê, eles fazem um cronograma inteiro com todos os seus horários da tua vida pessoal e do colégio e quantas horas você tem que estudar cada matéria. Nossa, que legal! Eu tive 6 matérias de manhã, à tarde eu tenho que estudar 1 hora cada uma delas, sabe? Tem gente assim, precisando de um calendário. Planner, né? Um dia planner, né? Planner. E aí, quando, nessa primeira conversa, assim, com ele, eu nunca vou esquecer que ele falou assim, onde é que você quer? Qual que é o teu sonho? Aí eu falei, meu sonho é fazer odonto na Unioeste. Daí ele falou, e você estudou em escola pública? Eu falei, só ensino médio, porque até a 8ª série eu tinha estudado no Imaculado. Aí o ensino médio foi pro Salto. Aí ele falou, então assim, você não vai ser cotista de escola pública na Unioeste. Você vai concorrer com cota geral, né? Na época era assim. Mas ele falou assim, se fosse você, abria os teus olhos para o EPG, que é Estadual de Ponta Grossa, né? Porque lá você é cotista e tal. Daí eu pensei, mas nunca na vida que eu vou pra Ponta Grossa, porque eu já tinha feito vestibular da Unicentro em Guarapuava e tinha odiado. Eu falei, Jesus amado, né? Falei, não, eu vou passar na Unioeste, não vou precisar, não vou me estressar com isso. Beleza, passou. Lá no Pinguiano chegou a data do dito vestibular da Unioeste, de manhã era a Unioeste e de tarde era o EPG. Aquela noite foi um tormento na minha vida, porque a Unioeste era uma vez por ano só, né? Então, assim, era chance única, senão, pra mim não ia ter outra, né? Eu disse que era um ano, né? Aí, meu Deus, aquele nervosismo, fiz a prova de manhã na pilha, assim. Aí de tarde eu fui, tipo, relax. Nem peguei a prova, o caderno pra conferir depois. Fui embora de boa, porque o EPG não queria fazer, né? Sim. E também pensei, não vou passar nunca, a concorrência era o triplo da Unioeste, era uma prova somatória, né? Porque como a UEPG foi sempre bem conceituada nos cursos de odontologia, já ganhou prêmio de melhor do Paraná, terceiro melhor do Brasil. Então, assim, a UEPG e a Estadual de Maringá são muito assim, sabe? E aí pega, assim, a galera de São Paulo também, né, que vem aí fazer. Então, o vestibular fica mais difícil, assim, né, por ser somatório e também mais concorrido. Então, eu pensei, cara, no meio do ano que tinha as pessoas fazem pra treino, eu fiquei nessa posição, pingueando, esquece, né? Fui pra praia, depois entrei de pés e tal, fui pra praia, já tinha saído o resultado da Unioeste, eram 40 vagas, eu tinha ficado em 46. Ai! Nossa. Aí, pra mim Mas é só 6 desistir. Tinha que exterminar só 6 pessoas pra eu entrar. Mas pra mim, a desgraça maior...
naquele ano bateu todas as datas de vestibular. Então, quem queria fazer UniOeste tinha que passar na UEPG. Quem queria fazer UniOeste podia fazer só o EPG junto. Se a pessoa quisesse Ponta Grossa, ela só podia fazer Maringá junto. Ou seja, a única chance de 6 desistirem era porque passaram e não quiseram cursar, ou porque passaram também na estadual de Ponta Grossa. Porque aí, às vezes, né, a pessoa começa os dois e escolhe uma, né? Tá. Então, assim, foi a derrota, foi véspera do Natal que saiu. Nossa, excelente data. Não, aí eu nem lembrava do EPG, porque eles não dão data certa ao EPG para divulgar o resultado. E eu fui pra praia. E na praia, a minha mãe me manda uma mensagem de texto, né? Que eu sou dessa época, né? Uma mensagem de texto. Steli, saiu o resultado do EPG. E eu pensei, não, assim, né? Porque que mãe que mandou o resultado assim? Saiu o resultado do EPG. Se ela ia dizer, você passou, né? E eu falei, e daí, mãe? Ela falou assim, olha, eu não tô entendendo aqui e tal, mas assim, você tá em 11º. Ela falou, não tô entendendo e tal. Aí, ela tá indo na Gonga, ela tá em 11º. Porque era assim, eram 10 vagas, eu era a próxima no caso, né? Porque eu entrei como cotista de escola pública. Então eu era a próxima, daí assim, ficava com coisas diferentes, né? Sim, fechou ali. E eu né? Aí eu, meu Deus, né? Naquela época a gente tinha celular, assim, nada, e vai na casa da prima eu estava na praia de um parente lá do meu marido, e aí vai na casa dela que tinha computador, que abre, que isso, que aquilo e tal, beleza, a primeira daí você desespera. Nossa, a alegria da vida, né? Só que, ao mesmo tempo, a tristeza, porque ninguém que passou o EPG passou no UniOeste, então lá esquece. E realmente não rodou a lista. Todo mundo que passou, entrou, matriculou, não rodou. E aí, na UEPG sim, né, daí eu entrei, eu fui lá, fiz a matrícula, foi 3 pessoas que desistiram, né, acho que talvez passaram no outro, ou sei lá. E aí eu entrei. Mandar um abraço pra vocês, pessoal. Poderia ser vocês aqui na cadeira, mas é ela, tá? E aí começou a minha jornada em Ponta Grossa, né? Não era assim, exatamente. Se eu fosse olhar pela universidade, sim, né? Se eu escolhesse só o centro, mas é que tinha esse contexto ao redor, né? De eu morar aqui perto, né? Morar perto de Cascavel e tal. Aí caí lá, cara. Aquela nota, a nota daquele pessoalzinho que passou, eles tinham notas altíssimas. Tipo, a minha melhor amiga tinha passado em primeiro, ela tinha nota quase para entrar em medicina, que é o vestibular mais concorrido do Paraná, né? Daí São Paulo de Ponta Grossa. Eu pensei, eu vou entrar lá, né? Cotista que sou, e você assim, né? Esmagada por essa galera, né? Eu falei, vou ter que estudar pra caramba. E o curso era 5 anos integral. Então, no primeiro dia de aula, o professor entrou assim na sala, o coordenador do curso, a apresentar o curso e tal. E aí ela falou assim, olha, aqui a gente tem a premiação dos alunos, né? Depois que ela apresentou tudo, ela falou assim, no final do curso, vocês têm uma... como se fala, né? A premiação dos alunos, que é a soma do coeficiente de 5 anos, não sei o quê. Eu escutei aquilo e eu pensei, cara... Eu vou morrer de estudar, mas é assim pra eu permanecer viva e conseguir terminar esses 5 anos, né? Imagina uma coisa dessa, né? Beleza, escutei aquilo, passou, e aí comecei. E aí comecei a estudar. Começou a faculdade. Como eu não tinha, né, dinheiro, assim, a rodo, né? Minha família não tinha dinheiro, assim, pra ficar, assim, nessas ostentações e tal. Eu me enfiava em tudo que era coisa de projeto e tal, pra tentar ganhar dinheiro, né? Então, assim, eu queria muito fazia muito projeto, assim, pesquisa, sabe, laboratório. Foi aí que eu decidi, por exemplo, que eu não ia fazer mestrado e doutorado, porque, assim, odiei fazer pesquisa em laboratório. Não gosto de escrever. Não, o problema não era escrever. Eu escrever até gostava, mas a parte de mestrado e doutorado da odontologia é dedicação exclusiva. Então, você fica lá pesquisando, atendendo, preso, assim, em laboratório. E era uma coisa que eu não me imaginava, sabe? Eu queria, assim, essa comunicação, pessoas, enfim, eu me imaginava num consultório mesmo. Mas a gente não estava lá para escolher, né? A gente precisava de dinheiro, então, lasque-se de onde viesse, né? E aí eu comecei a fazer esses projetos de iniciação científica e fiz vários anos. Aí depois disso, tinha mentoria, né? Então, depois que eu passei... Monitoria. Depois que eu passei para o 2º ano, eu podia dar monitoria pro ano anterior, né? E tinha bolsa.
Só que essas bolsas não vinham, como uma universidade pública, vem contado. E eles distribuem por todos os cursos, né, da universidade. Então, vinha um número X para odonto, mas assim, tipo, 20 bolsas e, sei lá, 100 monitores, se contar todos os anos, 50 monitores, né? Então, a nota corte, né, o quesito corte, né, para poder ganhar a bolsa, era ter nota alta, né? Então, eu estudava muito para eu ter nota, tipo, coeficiente alto, para eu poder ganhar a bolsa, né? Ganhar a bolsa de monitoria e tal, tanto que daí chegou uma época que eu tive que escolher, porque eu consegui bolsa de pesquisa e consegui bolsa de monitoria. E no... Como é que é o nome da sua mãe mesmo? Deno. Deno, você estava enganada? É muito difícil isso. Aí, inclusive, hoje ela me mandou assim, que ela sabia que eu ia vir, né? Gravar. Ela mandou um vídeo que eu não pude assistir, não deu tempo, mas assim, a capa dizia: toda pessoa de sucesso teve uma mãe chata. Resolve no coração, né? Obrigada. Mas assim, aí no público você não pode ter as duas bolsas, né? Até seria um egoísmo, né? Sim. Tipo assim, você tem uma tem que dar oportunidade, aqui, né? Que também precisa, né? Não é assim, só eu. E aí, tá, eu optei por uma das duas e fui fazendo. Quando cheguei na metade do segundo ano, que a gente tem bem mais focado, assim, coisas para odonto e tal, eu estudava muito tanto para eu ter a nota e eu poder ganhar essa, né, esse a extra, bolsinha. E como também, porque assim, eu sempre tive muito medo, depois de formada, por exemplo, lá você é assistido por professores, né? Você atende, né? A gente atende o SUS desde do segundo ano, né? Mas tem professor, né? Então, deu uma dúvida, né? Sei lá, uma insegurança. Segue aqui. Aí, eu sempre pensei, quando eu estiver no meu consultório, é ali na hora, entendeu? Você sentou na minha cadeira, Esther, o que é isso? Por que tá acontecendo isso? Não dá tempo de pensar. Você tem que ter na ponta da língua aquilo, entendeu? Então, pra você ter na ponta da língua, você tem que estudar. E aí, eu lembro que eu estudava tanto, assim, sempre fui a louca, maníaca. Aí, eu tinha uma amiga que era, assim, 15 capítulos pra estudar. Ela falava, nossa, mas 15 é dose, né? Então, eu vou estudar só 7. Eu sorteio de 7. Eu não. Tinha uns 15, eu queria estudar 20, porque eu pensei, vai que esse sacana põe coisa do capítulo da frente, né? Mas é por isso que eu falo que é esforço, Brasil. Com certeza. Não, te escutando agora aqui, a gente entende. E aí, eu não vinha sempre pra casa, né? Isso eu vejo hoje como uma vantagem, porque se eu viesse todo final de semana, eu não aproveitaria o tempo que eu aproveitei estudando lá, né? Então, eu vinha, assim, uma vez por mês. Então, eu fazia chover de noite, estudava muito, muito mesmo. E até o meu namorado na época, que hoje é meu marido, né? Falava assim, Esther, mas é que você fica se martirizando. Você não aceita 7, cara. Não aceita 7. Você quer sempre 10. Eu falo, uma coisa eu vou te dizer. Se eu for um fracasso como dentista, eu falei pra ele, não vai ser por falta de esforço, sabe? Chegar lá assim, nossa, não me dei bem na carreira. Claro, tipo, eu não fiz nem o básico bem feito, que era a faculdade. Né? Nossa, gente. Vamos, esse aqui faz um recorte pra gente direcionar os nossos alunos e dar uma no par, né? Porque assim, eu acho que o grande martírio de todo acadêmico, não importa qual é a instituição, se é pública, se é privada. Sim, faculdades, né? Porque o que eu vejo assim, você tinha uma autorresponsabilidade gigantesca. Não era sua mãe, não era seu pai que estava ali. Eles deram um time ali pra você, mas ninguém tava ali, você tem que estudar. Os professores falaram, você vai estudar 17 capítulos? 17 capítulos. Não, você tinha tua autorresponsabilidade e uma coisa que eu amei ouvir você falando é que eu tenho um compromisso com a pessoa que vai sentar ali na minha cadeira, né? Então, você não estava estudando para passar numa prova. Exatamente. Você estava estudando para você atender hoje quem está te procurando. Exatamente. E então, já tinha um compromisso com o teu futuro. Eu sempre pensava assim, eu sempre fui assim, hoje é muito mais comum, né? A gente ouve muito mais falar no Instagram que a gente precisa se colocar assim, se você quer estar em tal lugar, você já tem que viver aquilo e tal. Eu sempre fazia isso de forma intuitiva, sabe? Sim. Eu ficava imaginando, meu Deus, eu vou estar num consultório, a pessoa vai chegar e eu não vou saber resolver, eu não vou saber dar o diagnóstico. Então, eu pensava assim, eu preciso extrair o máximo. Esses 5 anos eu tô aqui pra isso, né? Tanto estive lá pra isso que no dia da minha formatura, eles deram uma faixa com o meu, né, minha foto e tal. Parabéns, Esther, não fez mais que a sua obrigação. Amém. Já curti eles. Mas assim, a ideia era justamente essa. Estudava muito porque eu não admitia errar, sabe? Isso acho que vem muito da personalidade também, né? Eu sou muito perfeccionista
E isso é bom. Acredito que para um dentista isso é maravilhoso, imagina. Maravilhoso, mas também Um dentinho ficar torto ali, não dá, né? é maravilhoso pro dentista, péssimo pro paciente, porque assim nunca acaba, né? Então assim, as pessoas ficam eternamente lá o dia inteiro, pra elas tá ótimo, pra mim ainda não, né? Mas brincadeiras à parte, é torturante por um lado ser perfeccionista assim no extremo, porque aí você não se permite muito errar, você exclui o teu lado humano, né? Então, assim, hoje eu vejo que eu fazia, tipo assim, martírios desnecessários comigo mesma, sabe? Então, assim, terrorismos desnecessários. Mas, enfim, foi assim que eu achava que era certo na época. E deu resultado. Deu resultado. Aí foi. No dia da formatura, tinha colação de grau, beleza. Uma curiosidade lá da UEPG é que no dia da formatura mesmo, a gente recebe no canudo o nosso diploma mesmo, sabe? Bacana. Então, na semana antes ali, a gente vai assinar o nosso diploma e a gente assina também o nosso histórico escolar, porque dentro do canudo vai tudo isso. E quando você vai assinar o histórico, lá embaixo tem o teu coeficiente final, né? Então, tem lá, né, concluiu, nota tal, coeficiente final tal, beleza. Começou a colação, lindo, maravilhoso, meu Deus, né? Aquele sonho, assim, já tinha me imaginado lá, assim, desde quando eu tava no cursinho. O pensamento tem muito poder, né? Sim. Eu imaginava exatamente o que eu vivia, assim, o que eu senti, e hoje de lembrar eu sinto de novo, sabe, assim, emocionante. E claro, a gente vai pela festa também, né? A gente gosta, mas assim, a colação de grau, assim, é a coroação, né? Assim, é um momento de glória, né? Sendo exaltado, exatamente. Né? Eu falo assim, ó, que eu vivi 2 momentos, assim, na minha vida que são inesquecíveis, que é a colação de grau, que eu não acreditava que eu ia conseguir, porque, cara, estudar... A gente fez a UTF, né? Então, federal. A gente sabe como é que é. A gente sabe como é um negócio, né? Hoje eu tenho a visão dos 2 lados da coisa, mas lá é um negócio, assim, que parece que a gente entra pra não sair, né? Exatamente. Eles querem que a gente... É de segurar, não soltar. Exatamente, né? Eles querem que a gente fique ali. E assim, os momentos mais marcantes é a minha formatura e o dia que eu ganhei o Tom, que o Tom nasceu, assim, que eu vi aquela criança, falei, nossa, é minha mesmo, que a gente fica ali 9 meses, assim, tentando imaginar um rosto e sai totalmente diferente, é muito melhor o momento, né? Então, eu digo que é 2 momentos na minha vida, assim, super marcantes, que é a colação e que eu espero fazer mais vezes, porque eu acho que, cara, é um momento, assim, que você fala assim, é resultado único do meu esforço, porque não tem como você terceirizar esse tipo de coisa. Estude pra mim. Não tem, né? E a gente fez a federal, né? E aí quando a gente caiu na federal, a gente não tinha feito cursinho, né? A gente saiu do ensino médio e tal, fez o Enem e entrou na federal. É um mundo totalmente avesso do que a gente tá acostumado. Você tem que ir atrás de tudo, né? Aí a gente tomou um choque de realidade tão grande que eu, por exemplo, era muito bom em matemática. Eu pensei, nunca. Eu vou arrasar. A primeira prova eu tirei 0,3. Só que a sala inteira tirou 0, 0. É complicado. E daí, nesse choque de realidade que a gente pensou, não, ó, agora eu tenho que estudar, agora ninguém vai me cobrar, ninguém vai me chamar aqui. Se eu não estudar, eu não vou sair daqui. E aí a gente, nessa pegada, a Grazi também enfrentou ter que se inscrever em projetos que você nem tá tão afim, mas só pra conseguir uma bolsa. Com a bolsinha ia tão bem nessa... Não, todo o meu dinheiro, o ralo era o xerox, né? Exato. Daí assim, como você falou mesmo, ou você vai atrás ou lasque-se, né? Tinha um professor meu que falava assim, cara, o Leninger, que é um escritor de um livro de bioquímica lá, né? Falava assim, Leninger é alto assim, né? No primeiro ano ele dizia assim, as meninas falavam, professor, o que vai cair? Você vai mandar os slides. Leninger dedicou tantos anos da vida dele pra eu passar slide. Ele falou, na biblioteca tá lá, tem vários livros lá. Então a gente tinha que ir lá. E assim, a primeira vez que eu entrei na biblioteca lá, que era gigantesca, eu não entendia por que tinha, assim, 100 livros do mesmo, né? Assim, não tinha dimensão do tamanho da universidade, primeiro. Nem que os alunos iam ter que levar os livros inteiros embora, né? Assim, pra estudar e tal. Aí, conforme foi passando o tempo, eu fui entendendo. Então, assim, a gente nunca teve nada de bandejada, sabe? Isso eu acho uma grande vantagem, porque assim, ou você amadurece, é na marra, né? Ou você fica pra trás e lasca, se ninguém vai lá te buscar, né? E eu acho assim, vocês fizeram pública também, vocês sabem disso, que os professores também, você pode bater panela, fazer inferno. Nem aí. O salário deles fica igual. Nossa, você tem mais um, é tipo aquele meme da Suzana Vieira. Meu cabelo, 8 mil reais. Tem o meu filho que é gerente na Sony. Tipo isso.
negócio assim, eles não estão nem aí. Chore quanto quiser. Eu reprovei, eu não fui a aluna assim, eu falo que a minha dedicação, ela veio do terceiro semestre em diante, assim, eu falei, putz, vou ter que... Eles não aceitam, assim, só a gente ser gente boa, não sabe? Chorar, né? Não, a minha lábia não... Porque eu sempre fui muito boa na lábia, assim, contar uma história... A minha profissão. E eu tinha, assim, várias. Moro em Quedas do Iguaçu, faço 2 horas de viagem, vim da escola pública e fui fazer esse choro um dia com um professor meu. O drama. Pra um cara que era pós-doutorado. Né? Fui fazer esse drama pra ele. Abraço, Wellington. Vou dedicar esse episódio a você. Ferrou minha vida, mas me fez crescer, né? E ele falou assim, Graziela, quando você veio fazer a matrícula, você viu a distância que era da sua cidade aqui, né? Sim, professor. E quando você entrou aqui, você concorreu igual a todo mundo, certo? Certo. E se você não leu esses livros no ensino médio, a obrigação sua é ler agora. Porque daí, né, eu quis ir, eu não li Dom Casmurro, porque eu fiz letras, né? Não sei o que. Não fez a sua obrigação, então vai fazer agora. Ou tem a alternativa de você desistir, né? E daí eu pensava, cara, se eu desistir agora, porque pra entrar foi um perrengue, né? Quando que eu vou conseguir entrar de novo? E como que eu vou fazer? E fui levando. Até que um dia que eu descobri assim, uma receita simples. Se você abrir o livro, ler, estudar, anotou, passa na prova. Porque menina, é um negócio assim surreal. De milhões na federal. Porque eu pensava assim, passou 5 livros. Vou ler o resumo desse aqui e vou fazer a prova. O que acontecia? Você é minha amiga, a quantidade de capítulo. O que acontecia? Não sabia nada, né? Ou chegava naquela sala, o professor passou um capítulo, né? Era para estudar um livro, não era capítulo, né? Era um livro. Tinha que ler o livro para você ir para aquela aula. Um livro por semana, coisa básica, mas um livrinho assim. Gente, sentadinha de 10 minutos, a gente termina, né? E a gente chegava lá, cara, não tô entendendo essa aula. Claro que não tá entendendo, desgraça. Tu não abriu o livro, tu não fez a porra da coisa que era pra fazer, né? Então, assim, só que eu demorei muito pra ter essa mentalidade, pra virar a chave. Exatamente, mas é que eu vejo... E digo mais. Teve mais gente que demorou, porque só teve 6 que se formou, tá? Essa chave não virou pra todo mundo, tá na hora, né? A turma que você entrou, formou assim 100% ou não? Formou 100%. Acho que alguns foram ficando assim no caminho. Acontece. Né? Uns que ficaram pra trás realmente tinham conseguido passar no vestibular, como você falou, sem cursinho. E aí caiu lá e não tava assim de fato preparado, né? E aí, assim, o fato de não conseguir acompanhar também tem muito a ver com a dedicação mesmo, né? Já visto Deno, né? Só sabe as palavras. Mas, assim, se a pessoa se empenha e vai atrás, sabe aquele bordão, né? Ninguém para uma pessoa determinada? Sim. É fato. Eu, depois, assim, né, que eu vivo assim, meu Instagram é uma mistura de coisas, né? Sim, a gente gosta. Assim, tem tudo, né? Tem conselhos, dicas, dentes, cachorro, viagem, né? Tem tudo. Drinks. Mas, assim, emagrecimento, vida fitness. Então, assim, quando eu decidi emagrecer, eu parei, assim, pra pensar... Primeira coisa que me ajudou foi o livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira, né? Nossa. Que aí joga total na tua cara, assim. Aquilo é uma bíblia de responsabilidade. Tudo, né? Assim, você, assim, tem que engolir a seco. Mas, além disso, eu lembrei da época que eu queria entrar no vestibular. Eu falei, cara, aquela vez eu abri mão de tudo. Naquele ano eu não fiz festa, eu não saí, eu não fiz nada, porque eu tava focada em passar. Eu ficava mentalizando meu nome na lista. Eu, sabe, assim, vivendo aquilo. Hoje tem livro, né, sobre isso. Na época eu não patenteei essa vida, né? Mas, assim, eu mentalizava muito aquilo, né? Então, o pensamento realmente tem poder, só que ele sozinho não faz nada, né? Então, você precisa agir também, fazer a sua parte. E aí, quando eu tava assim, nessa gana assim de emagrecer e tava chegado no auge do meu peso, eu pensei, cara... O auge do peso dela deve ter sido 55. O auge do meu peso foi 63 quilos e eu usava calça 42, tá? Nossa! Hoje eu uso calça 36, 34, então assim, foi peleia mesmo. Mas aí na época eu pensei assim, cara, naquela época eu fiz tudo porque eu tinha aquele foco, né? Que era passar. Beleza, consegui e tal, valeu super a pena. Falei, por que eu não posso fazer isso por mim agora, né? E aí, meus queridos, quando vira essa chave, sabe? Daí às vezes as pessoas falam assim, não vai comer aquilo, isso não é vida. Mas naquela época, aquele foco que eu tinha, eu nem sofria assim, se você jogasse o bolo de chocolate aqui na minha frente e eu tava determinada a não comer
doce e tal, eu nem sofria, porque eu tava tão cega daquilo, assim como eu tava na época que eu prestei vestibular, entende? Eu tava assim, cega que nada me distraía. É foco mesmo, focado mesmo. E aí você vai... no caso lá da faculdade, eu fui estudando e tal, né? Durante ali o período, voltando que a gente tava falando antes, né? E aí eu estudei um monte e tal, chegou lá na época da colação de grau, aquela loucura, né? Pra minha mãe aquilo, meu Deus do céu, né? Era a coroação, eu falava, mãe, fulano não vai fazer a colação. Meu Deus, Sterling, por quê? Porque assim, ó, pra nós pais, a gente só vê vocês indo embora. Então assim, vocês sofreram tudo aquilo, né? Mas a gente só vê vocês indo, então assim, ver vocês formados, assim, é o que eu preciso. Ela falou, pra lavar a minha alma, beleza. Então eu estava naquele momento... Você tem mais irmão, não? Tem mais duas, E eu sou mais velha, né? Daí, assim, pior, né? Que daí fica a responsabilidade ali, né? O exemplo, primeiro, tem que ser exemplo. Tem que ser destaque. Não, e além disso, eu falo mais uma frase da minha mãe, que ela diz assim, não, se a Estelle tomou jeito, não tem quem tome. Quem não tome? Ela, porque, meu Deus, ela não queria saber de estudar, ela não isso, não aquilo, porque até a oitava ali, sétima série, era fuleira, assim, estudava, né, não era assim, mas sim, pegava recuperação, matemática, geografia, história, ela falava, Estelle, matemática ok, porque a gente não é assim, não é o nosso suporte aqui de casa, meu pai é muito bom em matemática, nenhuma das três puxou pra ele, né, por isso, né, assim, faço odontologia, mas ela dizia agora, geografia e história. Achei que ele ia dizer educação física. Eu gostava de esporte. Eu ganhava nota boa. Aí você não estuda, não abre livro e tal, né? Aí, mas aí depois eu fui tomando tento na vida, porque o que aconteceu? Eu comecei a namorar muito nova, né? Eu tinha 13 anos, assim, não era pedofilia porque ele tinha 16, né? Também era menor de idade. Mas é com o meu atual marido, né? Mas aí... Desde os 13? Dos 13. 13 anos. Meu Deus! Desde os 13. E aí ele foi antes que eu, né? Pra faculdade. Foi fazer alfa antes. E aí quando ele foi pra lá e começou a estudar e tal, eu comecei a ver, sabe? Como ele estudava e tal, e focava. O que me espera? E aí ele também fez o TF, né? O que ele fez? Ele fez engenharia florestal, mas em 2 vizinhos. Não exerce, né? Mas na época fez. Na época era CEPET, né? Nem era o TF, era o CEPET. Vocês também, né? Não, nós já entramos no TF, eu sou jovem. Com licença. Barbosa, que era Barbosa, né? Que era Barbosa era o porteiro. O Barbosa, Barbosa era do Cefet. Abraço, Barbosa. E aí eu comecei a ver, sabe, ali. Então, assim, eu acho, assim, que o namoro, às vezes as pessoas acham que namorar cedo, né, é ruim e tal. Depende, né? Vai depender bastante, da né? escolha. Depende. No meu caso foi bom, né? A minha mãe sempre fala assim que foi ótimo, porque daí sosseguei e ali, né, não queria sair pra lugar nenhum, beleza, e só ficava estudando. E ele foi um incentivo pra mim nesse sentido, porque aí eu queria trilhar aquele cara, ele passou no vestibular e tal, entrou, não sei o que, eu queria viver aquele momento pra mim também, né? E aí, tá, beleza, chegou lá o dia da colação de grau. Gente, não vai chegar na hora dessa colação de grau, né? Eu tô subindo aqui, eu tô saber se ela vai ganhar ou não. Eu tô com o cabelo dela aqui na mão, ó, visualizando. Aí começou a colação, beleza, eles entregam todos os diplomas, Aí homenagem pros pais, daí eu fui... Eu li alguma coisa, acho que eu fui oradora da turma, nem lembro. Mas aí fiz, beleza. Quando todo mundo sentou, eles começaram a anunciar, agora a gente vai chamar os alunos, destaques, de nota, E aí eles dão pra 3, sabe? O primeiro lugar, que é lógico, é, né, o aluno de destaque, mas ele ganha segundo e terceiro também. Uhum. E aí eles começam a anunciar do terceiro. E quando anunciaram do terceiro, eles começam a falar, com média tal, fulano e tal. Aí quando ele falou com média, eu não lembro as médias, mas assim, quando ele falou aquela média, eu pensei, eita, pode ser que eu fique em segundo. Por quê? A minha média é maior que essa, né? Aí quando falou o segundo, que aí a média era mais baixa, ainda vinha, eu falei, não acredito. E tô arrepiada aqui, ó. A hora que falou o meu nome, eu sinto até hoje o nervoso que eu senti, porque você não tava preparada, né? Porque pra receber o diploma eu tava preparadíssima. Agora, pra levantar... Gente, a nossa colação, eles organizaram os pais de forma que a gente enxergava eles assim na diagonal, sabe? Então, eu enxergava bem meu pai e minha mãe mais elevado, uma arquibancada nossa e a deles, e o público restante ficava mais baixo. Eu nunca vou esquecer a emoção. Naquela hora, pra minha mãe, não importava mais o diploma. Assim, esses violentistas. Esqueci, não importa. Uma deles é melhor. Aí eu levantei, nossa, não acreditava, assim, né? E os meus amigos daqui, que estavam na colação, mesmo falaram, Estelle, você é de pinguça, mas
Eu falei, cara, mas só que se você organizar, tem que fazer tudo, né? Quando eu tava lá, Agradecer aquele professor do Alfa. Eu lembrei dele em todo o tempo. Enquanto você tá lá, tipo, se você organizar, você pode fazer tudo. Você não precisa ser. Eu não era a nerd chata, sabe? Assim. Ai, que não ia. 17 capítulos, você acredita nisso, Jonathan? Eu ia pra churrasco de turma e tal, assim. 15 minutos. Sempre fui bem. Mas às 10 ela tinha que estudar. Mas assim, nos outros períodos que eu tava lá, sempre estudava muito, fazia valer o tempo que eu tava lá, né? Já que eu tinha que ficar lá, não ia ficar perdendo tempo. E aí, porque eu sempre ecoava naquilo na minha cabeça. Se eu não for uma boa... falhei como dentista, né? Não deu certo. Não foi porque eu não fiz valer os 5 anos de faculdade. Porque eu não queria ter esse peso, sabe? Chegar lá... Aí você já não sabe onde é que você errou, né? Se foi lá na formação, que você não fez o mínimo, né? Que é o básico. Abrir o livro, Grazi. Estudar e tal. Ou se por algum outro motivo, né? Porque hoje em dia, assim, o que eu penso? Que estudar e tal é o mínimo, né? Mínimo. Mas mais um corte. Ele não é determinante, né? Tipo, pro sucesso. Então, assim... Eu fui muito feliz na minha carreira, né, graças a Deus. Mas, assim, eu acho a relação interpessoal hoje, ela é muito importante. Então, assim, tem muita gente que a gente sabe que, por exemplo, foi o melhor da turma, foi laureado e tal, mas não tem esse jogo de cintura, não tem sucesso e tal, porque não consegue se comunicar, né? Então, esse tipo de pessoa vai ter sucesso como? De repente, passando num concurso, né? Por exemplo, o pessoal que faz direito, né? Às vezes não tem tanto essa relação... consegue passar em concursos e que não exijam essa validação, sabe, pessoal? Então, eu vejo que no meu trabalho, assim, eu falo que a cadeira do dentista é tipo um divã, né? Então, assim, eu tento ser a mais descontraída possível e tal, porque é um momento tenso. Não é legal no dentista, ninguém gosta de ir, né? Então, assim, eu tento ter esse jogo de cintura para deixar os pacientes à vontade. E também a importância da comunicação, né? Se você não souber vender, como dentistas, erroneamente a gente acha assim, né? Sabendo a técnica. Não, sabendo a técnica é o mínimo. Sabe? Fazer um trabalho bem feito é o mínimo. Você tem que saber se comunicar, você tem que saber vender aquele teu produto, você tem que acreditar, né? Então, quando você grava vídeo, as pessoas me falam assim, por que você não grava? Por que você não grava? Há quanto tempo é formada? Eu sou formada há 7 anos. Gente, 7 anos. E o primeiro vídeo, assim, que eu gravei, assim, no Instagram, eu acho que foi em 2018. Foi a primeira vez, assim, que eu gravei. Mas eu sempre fui muito comunicativa, então, assim, me colocar numa plateia falando não tinha problema. Tanto que por isso que eu fui oradora e tal, né? Não tinha problema. Mas o celular, sabe, assim, pessoal de casa, eu entendo que vocês são travados, que é difícil, não é fácil realmente. Parece que tem alguma coisa ali que, sabe? E aí, o primeiro vídeo que eu fiz, eu lembro que foi num sábado. Aí me produzi e tal, né? Fui lá no consultório e coloquei. E eu não queria fazer vídeo cortado, sabe assim? Corta. Não, porque o que eu pensava? Eu sei esse conteúdo, né? Ninguém sabe aquela história do TCC, a gente vai com medo, mas ninguém sabe mais o teu trabalho do que você mesmo, que ficou lá penando em cima. Então, assim, ninguém que vai me assistir vai saber, né? As pessoas da minha área, com certeza, né, vão saber. Mas, assim, o leigo... bloqueio. Eu recebo vários blogs, assim, sem dever, de profissionais da área, mas, enfim. A gente... É a autoridade máxima quando tá falando ali. Não tem por que ter medo, entende? Se eu não souber falar para um celular sobre o meu tratamento, eu não sei tratar, entende? Então, eu tenho insegurança de falar isso aqui. Eu falo, não, então você não sabe do que você tá falando. Perfeito. Eu sempre falei isso, falo para as meninas, né, que trabalham no consultório, fico minando elas para elas gravarem vídeo e tal. Eu falei, eu entendo a dor de vocês, que não é fácil realmente, porque, assim, é um bloqueio, né? Você se olha, às vezes dá risada e tal. Fala uma palavrinha errada. Né? E aí volta. Então, nesse dia, por exemplo, que eu fui lá gravar, eu cheguei 1h da tarde e eu saí 8h da noite pra gravar o mesmo vídeo. Ela é perfeccionista. Por quê? Eu queria fazer a oração do vídeo inteira, sem errar. Perfeita, plena, assim, sem errar. Hoje, assim, tipo, eu já entendi, né, que se eu fizer isso, não dá. Eu mal e mal consigo ali, né, intercalar com o que eu faço, então não dá pra ser exigente nesse nível. Mas aquele primeiro, né, assim. E a repercussão foi muito boa do vídeo. Todas as pessoas me incentivavam, assim, ao meu redor, né. Sênia, você fala bem, você conversa e tal e tal. E aí, eu
gravei aquele, depois foi gravando o outro, e a gente vai ficando melhor, né? Assim, vai se soltando mais. É prática. Tudo é prática, né? Eu aprendi isso sendo dentista, porque é lógico que a dentista que se formou há 7 anos atrás não é a mesma de hoje, né? Assim, tecnicamente falando também. E aí, por isso que eu falo muito para as meninas da clínica que continuem praticando, porque, né? A prática leva à excelência. Excelente. Mas, eu vejo assim, que as pessoas que têm dificuldade em gravar vídeo, elas também têm um pouco de dificuldade em se expressar, sabe? Então, às vezes, essa dificuldade em se expressar é justamente porque não domina suficientemente aquele conteúdo, entende? Então, a partir do momento que você sabe muito bem daquilo, você fala com segurança. E o cliente sente isso, o paciente sente isso. Ele sabe quando você sabe, entende? Perfeito. Então, os vídeos foi, assim, uma virada de chave, eu vejo, assim, no consultório, porque atraiu muito paciente, lógico, mas o jeito com que eles chegavam para mim, antes e depois do Instagram, mais, assim, profissional, é completamente diferente, porque aí eu já comecei a notar que eles me tratavam com mais autoridade do que antes, né, assim, recém-formada e tal, né, não tem muito, assim, aquela confiança e tal, né. Então, eu acho hoje que saber fazer, né? É o mínimo. Fazer bem feito, inclusive, né? As pessoas às vezes ficam achando assim, querendo inventar a roda, né? Cara, quer inventar isso, aquilo? Faz o básico bem feito. Foi assim que eu me destaquei, assim, né? Assim como dentista, que eu consegui bastante paciente. Sendo clínica geral, não foi sendo especialista em estética. Depois fui cativando os pacientes ali, que vinham fazer limpeza, que vinham restaurar e tal. Cárie, coisa normal, que todo mundo sai formado para fazer isso, né? Aí depois, é lógico que eu fui fazendo outros cursos, me especializando. Mas as pessoas querem pular essa etapa. Elas não querem um processo, elas querem, assim, sair da faculdade e ser um especialista em faceta. E não querem o processo. O processo, ele é importante para amadurecer, ele é importante para você ter mais consciência no que você vai fazer, porque a área da saúde você toca em alguém, né? Assim, é a saúde da outra pessoa. Tem coisas que a gente faz que é irreversível, né? Então você tem que ser muito consciente nesse ponto. E eu vejo que hoje as pessoas são muito mais das coisas de mão beijada, assim, e elas não querem passar pela dor, né? Pelo processo, assim, que é doloroso. Então, o conselho, assim, que eu possa dar para as pessoas de todas as áreas, que faça o seu serviço. Se você fizer o mínimo do teu serviço bem feito, você já está na frente de muita gente, né? Então, assim, não só agora pegando um panorama geral, assim, o mínimo bem feito o quê? Você trabalha com vendas e tem o teu Instagram. Aí a pessoa chega lá no teu Instagram, tá pela meia boca, né? Não tá alimentada aquilo. Ou a pessoa te manda mensagem em 3 dias para responder. Cara, quem quer comprar, assim, ó, sabe? Já perdeu, já comprou de outro, já desistiu, ou daí às vezes online e você não respondeu. Já xinga que nunca responde, que nunca tem nada, que não sei o quê, né? Então, assim, fazer essa parte é um serviço, né? A rede social faz parte do trabalho. E é né? Você mesmo que cuida das suas redes sociais? Eu mesma. Ela já respondeu todas as perguntas que a gente ia fazer? Não, ela veio pronta. Nada se pronta. O tempo me fez pronta, já diria minha mãe, né? A determinação. Mas eu mesmo que cuido. Nunca fiz tráfego pago, nada. Não que eu ache certo isso. Essa vida é que ela não tá tendo, ela tem muito cliente. Os outros, você que tá fazendo tráfego pago, pode fazer, tá? Porque os dela já não tá cheia, não precisa. Não. Continua no tráfego pago aí, tá? Que os dela já eu vou falar por que eu acho que eu não precisei de tráfego pago. Não é que eu não preciso, né? Só que eu não tive tempo de me organizar pra fazer isso, né? Às vezes, assim, o que eu acho? Eu sempre que eu te falei que eu era maníaca da rede social, né? Eu sempre gostei muito de postar, então, né, que a época que era fotolog, blog, flogão, sei lá, meu sonho era ter uma câmera digital, né, nossa, meu Deus, meu sonho, meu Deus, eu implorava pra minha mãe e tal, daí ela me deu a dita câmera, aí haja cartão de memória, né, e pilha, porque assim, era foto o dia inteiro, e aí postava e tal, sempre gostei muito disso, tanto que uma época, assim, na minha insanidade, assim, eu pensava, não, eu não vou fazer odonto, eu vou fazer publicidade e propaganda, sim, as coisas opostas, né, assim, e aí depois, quando foi a época do vestibular, eu deletei, né, as minhas redes sociais, fiquei off para passar. Aí depois eu voltei. E se pegar o meu Facebook, que na época era Facebook, não era tanto Instagram, né,
tem publicação minha, assim, ó, lá da faculdade. Eu postava os moldes, eu atendendo, postava de jaleco, entendeu? Eu sempre fiz isso por prazer. Naquela época eu não tinha consciência de que isso podia me render frutos futuramente. Você estava se vendendo o tempo todo. O tempo inteiro, vender sem vender. Exatamente! Naquela época era por prazer mesmo, sabe? E quando começou no Instagram, a gente postava tudo só pra coisa de comida, né? Era foto de comida, era nada a ver. Acho que a minha primeira foto é um prato de sushi. Exatamente. Se for procurar lá no Instagram. Tá lá. E aí eu também postava, depois passei a postar lá, porque todo mundo começava a postar coisa lá, eu postava coisa lá. Só que o que revolucionou mesmo, assim, além dos vídeos, foi que na minha área, até acho que meados de 2018, era proibido postar antes e depois, né? Pelo Código de Ética Odontológico. Proibido. Porque, teoricamente, eu tô prometendo pra você um sorriso que só cabe nele, digamos assim, sabe? O sorriso dele antes e depois. Ai, amei, eu quero o dente assim, quadrado, desse tamanho. E, de repente, pra tua mordida, pro teu caso, isso não é indicado, né? Então, o Comitê de Ética entendia isso como uma venda falsa. Tem várias restrições, né? Várias preço, não pode colocar. Né? Não pode colocar preço. Só que a gente ia pedir agora aqui. Quanto custa? Eu recebo Você fazer o orçamentinho aqui ali, ó. Você consegue passar mais ou menos o valor? É o Mais dia inteiro esse tipo de Então, assim, ó, só para o pessoal saber, não pode passar preço por causa do pessoal do Código de Ética. Exatamente, não pode passar preço, porque assim... e ela quer que eu venha no consultório. Não é isso, né? Que as pessoas acham também. Ela quer que eu venha. Também. Gente, faz parte da mágica. Como é que vocês vão comprar se vocês não vão experimentar a nossa experiência, né? Mas assim, brincadeiras à parte, é por causa disso mesmo. Porque assim, às vezes você vai lá pra fazer uma faceta, mas o teu dente tem canal, tem isso, tem aquilo. Eu tenho que fazer várias coisas antes. Eu já matei ali, porque eu falei pra você que ia ser tanto. Então assim, é muito subjetivo. Cada paciente tem um padrão de mordida, às vezes não vai dar muito mais trabalho. As pessoas se enganam, acham assim, ele fez faceta, ela também. Por que eles têm valores diferentes de tratamento? Porque às vezes o caso dele é muito mais difícil, dentes com posição muito mais difíceis, demorou muito mais horas para fazer, já tinha uma cor de dente difícil de acertar. A gente tem que ter essa noção na hora de passar. Então não existe tabela, né? Então as meninas lá da recepção recebem muito, né? A pergunta, né? Quanto custa? Mas assim, não tem preço unitário, né? Para esse tipo de procedimento, porque é um tratamento completo. Você não tem como você facetar em cima da doença. Então você tem que estar com tudo organizado, né? Boca saudável, tudo certo. Cai a faceta, cai o dedo, cai tudo. Daí assim, não lembro que a dentista tinha orientado isso antes, né? Só lembro que caiu, né? Que não presta, que isso, aquilo. Então, o Comitê o Código de Ética Odontológica proíbe esse tipo de coisa para não gerar essa falsa expectativa, né? Venda de procedimentos que não são, assim, indicados e nem aplicáveis a todas as pessoas. E em relação ao valor, a gente também não pode divulgar, porque isso também é muito particular de cada consultório, porque a gente usa muitas coisas, né? Então, assim, existe N marca de implantes, N marca de resinas, né? Então, assim, fora o custo do profissional mesmo que investe, que estuda e tal, tem o custo do material, então não tem como a gente passar esse tipo de coisa, porque tem muita especulação e as pessoas, o Código de Ética considera isso concorrência desleal, sabe? Então, assim, eu saber e tal, e querer, né? E como que eu vou, por exemplo, eu coloco um valor, você coloca menos, e aí você ficar discutindo. Vão ficar nisso. Tá fazendo de graça. E a saúde do paciente, tipo, é a última coisa, né? Quando, na verdade, ela tem que ser a primeira, né? Na área da saúde, a primeira coisa, o que mais importa é isso. Então, isso não pode até hoje. Não pode também nomeações tipo clareamento day. Hoje é o dia do clareamento. Não pode! Promoções, assim, não pode. Isso a gente não pode fazer. Gente, eu até hoje aqui esperando o clareamento day. E nada, né? Nada, né, Grazi? Atenção, Código de Ética, vamos rever esse negócio. Aí o que acontecia? Antes de ser permitido antes e depois, a gente não podia postar, né? Mas eu já fazia uns casos de facetas. A autopostagem. Né? Aí o que eu fazia? Como eu fazia faceta de porcelana na época, e faço até hoje, né? Mas assim, as primeiras que eu fiz era porcelana, e as porcelanas elas vêm encaixadas no modelo de gesso, assim, né? A gente no molde do paciente manda fazer. Então o que eu fazia? Fazia foto do modelo de gesso, foto das porcelanas, foto, então assim, tem vários, se garimpar lá no meu Instagram pra trás. Aí eu fazia muita dentadura também na época.
E aí eu tirava foto da dentadura, a dentadura gasta, porque esse senhor antes e depois de milhões fora da boca não tinha sorriso nenhum. Aí postava a dentadura gasta e a nova, né? Então, assim, eu sempre dei um jeito de postar alguma coisa pra não parecer assim que tava morta, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Mas com isso, mesmo eu fazendo postagens que teoricamente estavam dentro do código de ética, eu fui denunciada várias vezes. A concorrência bateu. Fui denunciada várias vezes. Daí o conselho liga, né? Ele liga, você tem tantas horas pra tirar tal publicação, isso e aquilo. Você teve que tirar a publicação? Aí eu já tive que tirar a publicação, tive que tirar do Facebook. Tive que tirar do Instagram também algumas publicações. Eles são bem pontuais e eles fuçam mesmo, assim. Aí acharam 1001 defeito, que faltava o número do CRO e não sei o que. Assim, sabe? E aí não foi uma vez só, foram várias vezes. Mas eu nunca fui autuada, né? Eles ligavam e avisavam e tal. Isso que eu nunca fiz marketing apelativo, tipo, postar antes e depois mesmo sem poder. Eu nunca fiz isso, eu sempre fiz. Mas sempre alguma coisa eles achavam pra incomodar, né? Mas assim, isso me chamou a atenção pra outro lado, né? Primeiro eu fiquei puta, né? Falei, cara, vamos trabalhar, né? Ficar perdendo tempo com isso. Por outro lado eu pensei, tá dando resultado, que tá chegando em algum lugar, né? Se as pessoas estão vendo e estão denunciando, estão incomodadas, é porque tá chegando, né, a publicação. E eu segui. Quando eu já tava, aí que entra, sabe aquela questão da sorte, né? A sorte é quando a oportunidade encontra a preparação, né? Eu não podia postar antes e depois, mas eu podia ter eles dentro do consultório para eu mostrar para as pessoas que iam até mim, né? E aí em 2018 liberou, acho que foi em 2018 saiu uma lei e liberou. Aí, meus queridos, Tava tudo pronto. eu tinha um material completo. E aí eu comecei a postar. Postava. E aí, assim, foi indo, os pacientes começaram a vir mais, né? Sério, eu não sabia que você ia fazer faceta, eu ia pra Cascavel, eu não sabia que isso, que aquilo. Aí, depois disso, eu fiz especialização em ortodontia e também postava, né? A importância, tipo, da amamentação materna pro desenvolvimento dos ossos da face, da dentição e tal. Vídeos educativos, assim, comunicam muito as pessoas, assim, que prendem atenção. Por exemplo, vocês não têm, o filho de vocês já é grande, né? Não tem bebê agora. Mas se vocês estivessem com um bebê e aparecesse aquele vídeo da importância da amamentação, vocês param na hora, né? Exato. Então, assim, às vezes as minhas amigas falam pra mim assim, parece que eu posto e tô falando pro nada, tô assim. É porque são épocas. Por exemplo, eu quero, sei lá, fazer... quero fazer uma plástica no nariz. Aí eu vou lá, vou entrar no perfil do médico e eu falo que é um namoro, né? Você entra lá, você fica olhando as fotos de antes e depois dele e tal. Comentáriozinho, os comentários, as pessoas que marcam. Eu fiz rinoplastia anos atrás e o cara o médico que eu tinha escolhido era do Curitiba, mas eu não sabia, assim, efetivamente ninguém próximo de mim que tivesse feito. Aí o que eu fiz? Eu fui lá nas pessoas que marcaram ele. E aí eu entrei uma por uma daquelas e mandei direct pra todas, perguntando como é que foi. Aí elas já mandavam um áudio e tal. Então, eu acho que essa recíproca também é verdadeira no meu caso, né? Sim, no caso... Na área de saúde. Na área de saúde, específico, exatamente. Né? Então, quando elas falam assim, que ninguém ouve, é porque assim, agora, naquela época eu queria fazer o meu nariz, então assim, né, stalkeei 1001 médico, li e tal, foquei tudo. Depois que eu fiz a cirurgia, que eu resolvi esse problema, você para de seguir e tal, porque não é mais o teu interesse. Então sempre vai ser um ciclo de pessoas novas indo, e as antigas vindo e indo, né? E as pessoas têm que estar repetindo e falando o tempo inteiro. Eu acho legal isso daí que você fala ali, que você vai procurar o nicho, né? Vai procurar a pessoa, mas também tem aquele detalhe que às vezes a pessoa nem sabe que ela precisa daquilo ali, o que ela quer. Uhum. E aí é fundamental aquele momento do vender sem vender mesmo, né? Você falar, viu? Sabe esse teu sorrisinho amarelinho aí? Ele tem conserto. Ou você dentinho tortinho, tem conserto, né? Isso que te incomoda. Exatamente. Eu falo assim que tinha coisas que não me incomodavam, eu comecei a ouvir isso e falei, será? Tá me incomodando. Exatamente. Então você abre o olho para aquilo. Exato. Né? E se você não colocar, não mirar ali pra pessoa, a pessoa não vai olhar mesmo. Uma coisa que tá batida, a gente se olha todos os dias, né? Então, se não tiver alguém com aquele olharzinho meio, né? Sem vergonha, ele de, venha melhorar esse negócio. Porque a gente tem isso aqui também, aqui na Unopar, né? A gente fala, vender graduação, ninguém
quer fazer, ninguém quer estudar, ninguém quer ficar lendo 17 capítulos. Não. O pessoal quer ler 7, né? 7. E olhe lá. Então, 7 e o salário alto. 7 e o salário alto. E isso, aqui, ó. Quero começar a minha faculdade hoje, amanhã eu quero estar de gerente já no negócio. Quero estar mandando no negócio. E não é assim. Então a gente precisa falar para as pessoas. E essa virada de chave dos vídeos, eu também tive quando eu assumi a Unopar, uma coisa meio que eu preciso divulgar. Como é que eu vou divulgar? Não tenho dinheiro. Vou usar o que eu tenho aqui, né? Que sou eu mesma. Exatamente, mas a mesma situação é minha. Eu só tinha um celular e não tinha nem tripé, né? Naquela época empilhei um monte de caixa em cima de uma cadeira e tal, segurei o celular lá e gravei. Você faz com o que tem, né? Hoje tem esse pessoal que faz seminário e tal, né? Que fala muito disso de virar a chave. Mas eu acho que quando a gente tá começando lá atrás, não tinha nada disso. E no intuitivo, realmente você vai ter que fazer ou você vai ficar para trás, né? Exatamente. Esse primeiro vídeo que eu fiz era postado no IGTV, né? Hoje nem IGTV. Os IGTV transformaram tudo em livros, né? E 6 minutos e 15 Nossa, vídeos sem parar. 6 minutos e 15 de vídeos, sem parar. Era o primeiro, né? Daí eu não sabia assim. Aí depois eu já fui pegando a manha, tipo assim, eu falei de tudo sobre a mesma coisa, vários aspectos, mas eu podia ter feito vários de 1 minuto, que as pessoas assistiriam. É que naquela época o pessoal assistia ainda vídeo longo, né? Hoje que a gente só assiste 30 segundos, Sim. 60 e 90 no máximo, né? Daí o 90 segundos é quando você tá interessado. Aí quero fazer faceta. Aí você vai assistir 1 minuto. 90 segundos. Senão você não vai parar pra prestar atenção naquilo, né? E se tu fosse para escolher hoje, tu faria odontologia novamente? Eu faria odontologia novamente. Assim, eu falo que a odontologia é uma profissão, assim, bem maçante, sabe? Porque você fica lá no consultório, são muitas horas, né? Então, eu, graças a Deus, tenho a agenda cheia, né? Você não vai vender pra ela, não. Hoje não. Tem agenda cheia, só que ela é exaustiva também, porque eu me envolvo muito, me dedico muito, porque eu sempre quis, em qualquer área que eu fosse, qualquer coisa que eu fosse fazer, eu queria sempre fazer muito bem feito. E aí o preço diz que sempre se envolve muito, você pega muito aquela dor pra você. Então agora que eu tô com 7 anos de formada, que eu consigo, assim, me distanciar um pouco mais, mas se não, assim, daquela de fazer até acabar. Então, por muitos anos, até 1 ano e meio atrás, eu sempre trabalhei até 9, 10 horas da noite. E isso é um problema. Eu, assim, acho que foi bom, ótimo, amadureci, né? Colhi frutos financeiros disso. Sim. Mas... A viagem tem que ser pagada, né? Ah, não, né? Os luxos tem que ser em algum lugar. Mas eu não acho que seja saudável, sabe? Não era pra mim, nem pra quem trabalhava comigo, né? As meninas que me ajudavam, era muito cansativo. E muito menos em casa, né? Tipo, pro meu marido, que foi super parceiro, me apoiou todo esse tempo, mas era um saco mesmo. Você chega todo dia em casa e a pessoa não tá lá, né? Então, Trabalhando, tá lá na labuta. Podia estar, assim, bebendo em qualquer canto, tava trabalhando pelo menos. Mas, assim, é muito exaustivo, né? E eu faria, com certeza, odontologia, mas eu também, da mesma forma que eu me consertaria lá atrás como estudante, agora também, porque eu me martirizei bastante também no começo. Porque ninguém tem... Hoje eu tenho agenda cheia, mas você acha que foi assim? Desde o começo, claro que não, né? Então, tinha no primeiro ano, várias semanas que eu atendia 3 pessoas, das quais 3 eram algum amigo, parente, tia, alguém, né? Isso que eu tive o grande privilégio de entrar na clínica, né, que da época era do Thiago e da Ellen, que já eram bem conhecidos, né, aqui. Então, eu já tinha essa facilidade de passar os pacientes, porque como eles eram bem reconhecidos, eles não iam pôr alguém que fosse ruim, né? E aí, passava um paciente que outro, mas é a questão da conexão, entende? Não é a questão de você fazer. Só fazer o bem feito ali era o mínimo, as pessoas estavam pagando pra isso. Mas você conectar com o cliente, sabe? Criar esse elo dele, assim, não te trocar de ir e vir, passar o tempo que for e ele querer ser atendido por você. É isso que eu acho que faz a diferença, além de você fazer o básico, né? As pessoas focam muito assim, isso é muito bom na técnica, mas é arrogante como pessoa. Então aquela história assim, antes de ser um bom profissional, seja um excelente ser humano, é por isso. Porque assim, ninguém quer ir com o cara que é sabidão, sabe tudo, mas é arrogante, entende? Só e nesse ponto eu já tô bem na frente, porque eu sou bem espontânea, assim, sorridente, eu ia né? dizer. E assim, uma pergunta que a gente queria fazer, né, principalmente quem é da área. É verdade que todo dentista, quando vai conversar com alguém, olha os dentes dele? Só. Mas assim... Então vamos fazer o seguinte, passa o orçamento aqui. Assim, não pode passar por esse, mas como a gente tá aqui nessa consulta,
Mas é automático, né? E não é só pessoalmente, mas não é um olhar de julgamento, sabe? Assim, é porque assim, a gente eu poderia fazer pra você? A gente é treinado pra isso, né? Então, assim, eu nunca vou esquecer que eu tava. Eu fui na formatura da minha irmã ali do Instituto Federal e os formandos desciam assim, né? E eles desciam de perfil. E como eu sou ortodontista, o ortodontista olha muito o perfil pra tratar a pessoa, sabe? Porque a posição do dente muda a posição do lábio, né? Se eu colocar o dente pra frente, pra trás, tem tudo isso. E aí o queixo, né? Às vezes tem que ir pra frente, tem que ir pra trás, enfim. E aí, conforme os alunos iam descendo, eu pensava, meu Deus, esse é classe 2, esse é classe 3, esse deveria ter sido tratado, esse não foi tratado. Então, assim, é automático, você respira aquilo, né? Pra você... trata todo dia, toda hora aquilo. Então, assim, mas não é um olhar de julgamento, mas é o tempo inteiro. E não bastante no Facebook, no Instagram, assim, o Zoom, né? Não, podia fazer isso. Ela dá Zoom! E deixa eu falar pra vocês sobre a força do pensamento. Tem muitos casos, assim, de pessoas que vieram a ser meus pacientes depois. Ela deu Zoom. Que eu fiquei olhando e falava, nossa, ia ficar tão bom. Nossa, podia contar. Na outra semana, mas já dava consulta. Lei da atração. Lei da atração. E eu não dava curtida assim, tipo, tô aqui, sabe assim, não curtia. Era discretinha. Era só observava e jogava pro universo. Se for, a sua filha está pronta, Senhor. Se for pra ser. E aí, mas é muito real isso. E assim, desde criança, né, que eu trato com a orto, né, muitas vezes via aquelas crianças com a mordida aberta, assim, eu pensava, meu Deus, tem que tratar, como é que eu... Né, eu queria poder falar assim, tem que tratar, porque senão vai perder a hora ouro, né, dessa criança. Parecia. O que é a hora ouro? A hora ouro, por exemplo, assim, quando uma criança usa chupeta, se ela pode usar, né, não deveria, mas ela pode usar até os 3, 4 anos, se isso for removido, o problema dentário, que é normalmente aquela mordida aberta aqui na frente, ele regride, sabe? Ele volta. Só que é lógico que isso vai depender muito da frequência, quantas horas aquela criança usa chupeta por dia, etc. Mas assim, você tirou a chupeta, ela volta. Ela fecha sem precisar de aparelho. Até os 3 anos. Até os 3 anos. Passou disso, já se torna um problema esquelético. E aí, se você for deixando, que eu falo da hora ouro, a criança vai tendo problemas fonéticos, né? Ela não consegue falar corretamente, porque a língua, né? O fonema, ele é formado pelo o toque da língua nos dentes, né? Então, a posição do palato, como essa língua se posiciona. Então, se a mordida tá aberta, escapa, né? Então, escapa pra fora. E aí, tem vários aparelhos que a gente pode fazer. Outra coisa é quando as crianças começam os dentes de leite começam a nascer, e as crianças têm o canino bem pontudinho, né? E, normalmente, eles são tão pontudos que, por um descuido, quando a criança morde, uma pontinha pode, dependendo de como nasceu, do formato, do tamanho da boca daquela criança, uma ponta bate com a outra e ele começa a desviar o queixo para o lado. E aí você gera uma mordida cruzada para o lado postural. E isso era muito fácil de resolver. Se tivesse sido acompanhado por um dentista, a gente recontorna com resina mesmo, aquele canino, faz uma rampinha, para quando ele tentar jogar pro lado, o canino mesmo joga para dentro, sem aparelho, entende? Isso então, assim, com 6, 7 anos? Não, antes disso. Antes disso? 4, 5 anos, quando ele já tá com os dentes de leite todos assim erupcionados, né? Mas a parte da mordida aberta, sim, daí depois quando tem os dentes permanentes, né? Que a gente fala que não dá para deixar muito tempo, porque aí a língua ocupa um espaço que não é dela e causa deformidade no rosto inteiro. Essa criança não vai respirar pelo nariz, ela passa a respirar pela boca. Então a gente não tem a formação desse osso, porque o nosso osso zigomático aqui, ele é formado com o ar entrando pela nossa narina. Então, se a criança respira pela boca, é péssimo, ela não vai ter isso desenvolvido. Ela vai ter problemas respiratórios, tipo bronquite, rinite, sabe aquelas coisas que nunca se tratam? Mordida cruzada. Então, aquela criança que tem, assim, o céu da boca bem fundo, sabe, os dentes bem pra frente. Se a gente não tratar na infância, muito provavelmente é um caso que, se não for tratado na adolescência, evolui para uma cirurgia, né, pra gente conseguir tratar. E se tratado na adolescência, é um caso que a gente não encontra muita estabilidade. O que é estabilidade? A gente entregar o resultado e ele se manter sem um aparelho. Porque aí a criança adquiriu o hábito, né, que agora é adolescente, de respirar pela boca e tudo mais. E aí desequilibra todos os músculos da face. Então, assim, são coisas... Gente, ela tá respondendo todas as perguntas? Sim. Que eu tinha... São coisas que eu fico cuidando no Facebook, que eu queria poder fazer um fake, né? Olha, poderia fazer isso. Que tal? Não precisa, não vou falar com qual dentista, mas sim procure um. Começa com um S.
Mas não é o tempo inteiro, então não se sentam julgados, tá? Não tô julgando vocês. Grazi, inclusive, você se tratou lá no consultório, né? Sim, eu ia falar que eu fui a criança que... Eu, na verdade, não fui... Usei chupeta, mas eu tinha o dedo, e daí deu aquela fundadinha, os dentes foram pra frente, a minha... Quando você falou assim, até vi uma foto esses dias de lado, assim, meu Deus, que horrível que era. Mas, né, com o aparelho e tal, corrigiu, ainda bem, mas assim... Realmente, seria melhor tratar quando era criança, porque na adolescência eu tinha que usar aquele, que eu não vou saber o nome. Freio. Não era freio que eu usava. O expansor. Expansor. Gente, que coisa mais ridícula aquilo. Abriu, dava pra colocar um dedo. Eu também usei, tá? Pra se você aqui. se sente confortável, também usei. Meu, você já namorava? Não. Ainda bem, você imagina que coisa ridícula que é aquilo horrível. E pra falar com aquilo também era horrível, né? É a comida que para, né? Gente, mas assim, agradeço, né, realmente, por ter feito. É lógico, sim. Hoje agradeço 100%, né? Não ia ter esse sorriso de milhões hoje. Não ia ter um sorriso de milhões, exatamente. Mas é algo que, realmente, acho que se fosse tratado antes, não teria acontecido. Né? Eu já vou chegar hoje no tom, já vou analisar se o dentinho bate ali. Já vai mandar foto. Estelle, o que você acha aqui? Porque isso também eu recebo. Você também recebe? As fotos, tudo. Estelle, o que você acha? Assim, ó, o meu filho, ele tá com tantos anos, e assim, caiu o dente, mas o outro não sei o quê. O que você acha? Eu falo, mas... Assim, acho muitas coisas, mas assim, eu preciso ver pessoalmente pra saber, né? Perfeito. Mas esse negócio que você falou da criança, eu acho bom também de tratar novo, não só por causa, assim, do óbvio, porque você redireciona o crescimento e aí se torna, assim, uma face quase que sem sequelas, né, desse problema. Mas também porque não tem a questão assim, muito da vergonha, né? Mas o que eu enfrento de problema hoje é que as crianças estão cada vez mais precoces e elas são complexadas desde pequena. Tipo, desde 10 anos elas já se importam com a estética. Uhum. A gente tava nem aí com 10 anos, 10, 11 anos, né? Então, às vezes quando ele corta o cabelo ele fala, eu fiquei feio. Quadrado. O que você sabe, criança? Eu sabia dela. Exigente, né? E o que eu ia te pedir, a respeito já tá, né, meio que falando sobre isso, mas o que você viu de inovação, né? Porque hoje eu vejo o ir ao dentista com um olhar diferente. Até a gente tem um amigo nosso, o Guilherme, né? Guilherme, esses tempos a gente inclusive levou o Tom, a gente foi. E a visão que eu tinha da odontologia, dos dentistas, ela se transformou totalmente quando eu vi assim, profissionais como vocês, mais novos, né, nessa área. E como que faz aí? Atenção ao paciente. O que você vê assim, de inovação que aconteceu dentro da odontologia? Em primeiro momento, assim, eu acho que a primeira coisa que evoluiu muito com o passar do tempo foi o desenvolvimento, lógico, por exemplo, assim, antigamente não tinha anestesia, né? Então aquilo já era um tormento, né? Qualquer procedimento que você faz no dente, assim, a grande maioria dói, né? E aí ali já começava o trauma, o desconforto, e dali por diante era só ladeira abaixo, né? E paciente sequelado, né? Então, assim, muita extração e tal e tal. Conforme as escolas foram evoluindo e os materiais também foram evoluindo com o tempo, esse conforto foi sendo garantido para os pacientes, né? Então, hoje a gente faz os procedimentos indolores, né? Até o momento, assim, após o momento da anestesia, né? Porque, assim, a agulhadinha ainda, né? Você sente. Mas tem várias técnicas que a gente usa lá no consultório mesmo para ser, assim, o mais confortável possível. É claro que cada paciente tem um limiar de dor diferente, né? Então, ali eu acho que foi a primeira coisa. A segunda coisa foi as próprias escolas de odontologia, que foram evoluindo muito com o tempo, né? Porque a odontologia caminhava de um ensino prático, né? Então, as pessoas não tinham teoria. Meu avô, por exemplo, era um dentista prático. Ele nunca fez faculdade de odontologia. Quem fez foi o primo dele do Rio Grande do Sul, que treinou ele. Então, assim, né? Sabe? Agora que você falou que legal, lá na faculdade, estou eu lá, na UPG, depois muito perrengue, no 5º ano, um professor olhou meu jaleco, ele só me dava aula naquele ano, que era clínica integrada. Ele olhou o meu sobrenome, né, e falou, Estelle, o que você era do Darcy? E eu virei pra ele e falei, eu era neta. E ele falou, tá brincando? Eu falei, como você conhece o meu avô? Né? Aí ele falou assim, quando eu me formei, eu fui trabalhar em quedas, no sindicato. E o teu avô que me ensinou tudo que eu sei de prótese total. Prótese total, né, quem não sabe a dentadura, ele falou, tudo que eu sei foi o teu avô que me ensinou sobre dentadura. Eu falei, nossa, é assim, inacreditável, né? O mundo girar já. Mas o meu avô tinha sido treinado pelo parente lá dele. Então, que conhecimento científico ele tinha? É prático, dentista prático.
Então não tinha como aquilo dar certo. Vamos Assim, arrancar esse deu certo, dentinho. né? Assim. Vamos arrancar esse dentinho. Não, ele passava, o meu tio que conta, o meu tio lá da Eletrônica 6, sabe? Ele era o protético do meu avô, então ele que fazia as dentaduras. Aí ele falou, um dia a gente passava extraindo todos os dentes no interior, de todo mundo que tinha que extrair, tirando o molde. Outro dia a gente passava entregando as chapas, entendeu? A dentadura era Sim, prático. Eu um dentista prático, o próprio nome já diz, né? Nada desse vai e vem, Não. consulta de encantamento, nada disso, o negócio era Captamide. nada, não sabe nada disso. Mas aí, a parte, evoluiu a parte da formação do profissional, então assim, eu posso falar da minha, né, universidade, então sempre foi muito focado nisso, assim, no atendimento humanizado, de ser uma pessoa ali e não assim um número, sabe? 10 cáries, 3 cáries, 5 cáries, né? Então, assim, é uma coisa que eu prezo muito, assim, nunca vou prescrever, não prescrevo nenhum sobretratamento, sabe? Aí não precisa, mas para faturar, sabe? Para ganhar dinheiro, nunca. Isso é uma coisa que eu tento controlar ao máximo ali na clínica, né? Porque a gente somos em 4 dentistas, né? E eu sempre falo, gente, a gente tem que tratar as pessoas aqui como a gente gostaria de ser tratado. Se fosse a minha mãe, se fosse a minha irmã, se fosse eu, né? Então eu sempre trato a outra pessoa como se fosse eu me tratando, né? Então por isso que eu sempre dou o meu melhor, porque qual é o melhor material que eu poderia ter na minha boca? É esse que eu vou comprar, é esse que eu uso. Então assim, as pessoas às vezes comparam muito o preço, né? E aí elas não sabem o que está por trás desse preço. Então, assim, não é, ai, nossa, vai cobrar isso porque é fulana. Não, é porque além de investir muito em material de qualidade e tal, para proporcionar esse tipo de ambiente, um ambiente mais agradável, para criar uma geração de crianças que vêm agora, que gostem de dentista, que gostem de cuidar dos dentes. O Tom, quando ele fala que o Guilherme é o amigo dele. Exatamente. Quando que antigamente isso aconteceu? Eu não tive nenhum amigo dentista. Só inimigos. Que eu lembro são inimigos, né? Então a gente sempre tenta assim tratar com o máximo de humanização. E dentro da faculdade era muito isso. Então os meus professores pregavam muito isso. Mesmo esses mais antigos que estavam lá, eles eram assim, muito porque os mais antigos ainda tinham de vantagem dos mais novos, assim, de se tornar amigo mesmo, de ser aquele cara que hoje agora tá arrumando o teu dente e daqui a pouco vocês estão comendo carne junto, né? Então, eles sentavam com os pacientes, assim, que eles nunca tinham visto, né? Porque o paciente do SUS gira muito, né? Então, a gente via hoje, às vezes eu via mais amanhã, eles sentavam, conversavam. Então, a gente aprende muito isso desde a faculdade. Depois disso, a parte tecnológica, né? Que cada vez mais a odontologia foca em trazer procedimentos que sejam rápidos, confortáveis, eficazes, né? A exemplo disso agora veio o aparelho Invisalign, né? Não sei se vocês já ouviram eu falar. É a terceira coisa que tá aqui, né? Então eu já vou deixar para você perguntar daqui a pouco. Mas então, tudo focado ao conforto do paciente e a nova geração que a gente vem vivendo. A nova geração que é conforto, né? Comodidade, sem dor, praticidade, não quer que se preocupa muito com a estética, né? Então, a odontologia virou muito os olhos para isso, porque antigamente era só curativo, né? Tanto que daí tinha a restauração de amálgama e lasca se ficasse feio. Ou era isso, arrancar o dente. Ou é a restauração de amálgama, né? Que era a restauração escura. Então, tudo isso foi evoluindo. Que até parecia uma cárie aquilo, né? Então, assim, hoje a gente troca muito, as pessoas acham que troca por estética. Eu recomendo a troca de todas, mas não é por estética. É porque a gente sabe que é um material muito, muito rígido, por isso que, assim, as pessoas põem com 6 anos e estão com 60 e ele tá lá. Só que, assim, na hora de falhar, quem falha é o dente, entende? Então, assim, ele é tão duro, ele não é aderido ao dente. Aí, você mastigando a vida inteira, quando tira, não sei se você já deve ter visto, você é minha seguidora, Grazi. Quando eu tiro as restaurações, eu sempre posto lá inteiro trincado. Então esse é o dente que, se não... Quem lutou foi o dente. O dente lutou. E aí às vezes ele quebra num nível que não dá mais pra restaurar, não dá pra fazer nada, e aí vira um implante. Então eu troco de forma preventiva isso, né? Tem uma legião, né, que troca porque fala que é amálgama, que é isso, que é prejudicial pra saúde e tal. Não vamos entrar nessa pausa, senão a gente vai ficar 3 horas falando sobre isso. Mas não é por isso, eu troco por questão de preservação dentária mesmo, indicação de preservação dentária. Mas veio, a princípio, como uma forma mais prática de trabalhar do dentista, né, a resina, e mais estética, né, mais da cor do dente mesmo. Entendi. Então vamos para essa parte do aparelho que você já colocou ali, o Invisalign. Invisalign. Como que um negocinho de borracha, silicone, borracha, não sei, você que vai me explicar,
faz o que um negócio que me cortava toda a boca vai fazer. Que assim, quando que para de machucar a boca aquele aparelho? Quando tira, né? Quando tira. Essa é a realidade. Antes disso, nunca, né? 5 anos cortando a boca. O Invisalign, apesar de ser muito novo, né, para nós aqui, novo para nós do Brasil, ele já existe desde a década de 90 nos Estados Unidos. Nossa! A gente tá atrasada? Né? Mas como é uma empresa americana, né? O Invisalign é uma empresa americana, então o custo de trazer isso também sempre foi caro, né? Não dá pra comprar na Shein? Não dá pra comprar nem na Shopee. Não dá. Sempre foi muito caro. Então, assim, os dentistas não aderiam, porque o credenciamento você tem que ser credenciado, né? Passar um treinamento, né? Pra você poder uma fazer patente, isso. assim. É uma patente, é uma patente. Ninguém pode copiar. Não, hoje em dia, depois de muito tempo, aqui no Brasil tem várias empresas de alinhadores. Mas a única que tem, assim, um acervo tão grande de casos tratados, que são milhões de sorrisos no mundo inteiro, é a Invisalign. E aí eles têm patentes de movimentos, assim, de espessura do plástico e tal, que nenhum outro alinhador pode fazer. E por isso, nenhum outro alinhador conseguiria determinados movimentos como aquele, entende? Então, assim, existem alinhadores brasileiros, vários, mas como eu já estudei sobre isso, e eu quero entregar um tratamento de excelência, às vezes o paciente se atrai pelo preço mais baixo. Eu tenho um Invisalign que custa tanto e eu tenho esse alinhador que custa tanto. Mas essa diferença de preço não está só no branding da Invisalign, está no resultado, entende? E às vezes ele vai focar assim, não, quero resultado meia boca. Só que em ortodontia, um resultado meia boca, daqui 6 meses você está com os dentes tortos de novo, entende? Então, assim, como eu não sou uma dentista andarilha, né, eu falo assim, para as meninas que são de outra cidade que trabalham para mim, né, que elas vêm, eu falo, vocês são dentista andarilha, né? Como eu fico aqui, no meu nome, os pacientes voltam, né? Então, assim, os que eu atendi, né, no primeiro ano de formada, voltam agora, né, consigo, assim, avaliar o belo trabalho feito naquela época e tal. E aí eu não quero manchar o meu nome, quero que isso tenha credibilidade, né, e que as pessoas comentem como uma coisa boa. Não, tipo, gastei um monte e não teve resultado, né. Então, o Invisalign, ele funciona como um aparelho fixo, realmente, só que ele traz o que o aparelho fixo não traz, que é a estética, né, então você praticamente imperceptível, passível de tirar, né? Você vai assim, tá aqui, né? Não quer ficar com o Invisalign. Você tira ele, tudo certo. Tira pra comer e pra escovar, né? A melhor coisa é a higienização e a alimentação, pra mim, acho que as duas principais coisas, né? Que o aparelho fixo, assim, maltrata, né? Comer uma bala, você vai ter que ir escovar. Mas ele é só encaixado? Ele encaixa nos dentes. Então, como é que funciona? É a hora de vender agora. É agora, galera. Presta atenção. O Invisalign, ele é uma sequência de placas, ele não é uma placa só. Então, como é que é? Em cima da tua arcada são feitas várias placas, mas como que são feitas? Então, diferente da moldagem, que a gente fazia aquele molde, né? Tenebroso, todo mundo odeia, molda até a garganta. Esse aparelho requer um escaneamento. Então, escaneia-se a arcada, com isso a gente tem um modelo 3D virtual, né? Esse modelo 3D virtual eu encaminho para a empresa, que é a Align, né, que é a do alinhador, e ela transforma esse 3D da boca do paciente quase que como se fosse um jogo. Os dentes ficam como se fossem passíveis de movimento. E aí eu prescrevo todos os movimentos que eu quero, que alinhe, que expanda, que isso, que aquilo e que tal. seriam os mesmos movimentos que eu faria lá, no outro como fixo, mesma coisa. Aí eu prescrevo tudo, eles me devolvem com a simulação. Então, antes da gente começar o tratamento, já sei como é que vai ficar no final. Já sei quanto tempo vai levar. Isso que eu ia te perguntar agora. Já sei quanto tempo vai levar e quantas placas vai levar, sabe? Então, é um tratamento 100% previsível. Coisas que a gente não tem com o aparelho fixo. Outra coisa, para você poder fazer, então, né, que eu tinha explicado do credenciamento, quando eu me credenciei com a Invisalign, eu achei que eu ia me credenciar e a técnica, né, seguiria a mesma coisa, já era especialista em orto e tal. É completamente diferente. Por que ele é tão mais rápido, né, além de confortável e tal, do que o outro? Porque o bracket, ele tá colado na superfície, na frente do dente. Então, quando eu vou puxar ele, o fio é um trilho, né? Eu falo que o vagão é o bracket e o fio é um trilho. Quando eu vou puxar aquele dente, primeiro o dente roda, né? Porque a raiz dele tá aqui, ele gira, aí ele vem girando, para daí ele ir.
Com o Invisalign, é uma placa que abraça o teu dente inteiro. Então, você pega isso aqui e carrega de corpo, entende? Então, você vai sentir aquele, o dente sendo forçadinho. Você vai sentir a dor igual o aparelho fixo, porque a sensação de dor, o movimento dentário, ele é uma inflamação. Do bem, mas é uma inflamação. Então, onde houver movimento, vai ter dor. Seja com o fixo, seja com a placa. Isso na academia também, gente? Na academia, sim. Se é no pain, no gain, né? Vai ter dor. Mas vai ser mais rápido, mais confortável, só que tem que usar 22 horas por dia. Ou seja, tira pra comer e pra escovar. Eventualmente, né, assim, vai uma festinha, um casamento e tal, pode ficar sem, mas vem a sequência inteira, você vai trocando conforme a orientação do ortodontista. Essas placas você troca de 7, 10, 12 ou 14 dias. Então, movimentos mais difíceis, normalmente você consome os 14 dias usando, mas tudo isso é orientado daí pelo ortodontista, né? Lá é um software, então você, como ortodontista, que vai dar os comandos. Se você deixar para a empresa tratar, ela faz coisa assim absurda, sabe? Tipo, um caso que eu coloquei e esqueci de pôr nas observações na primeira vez que eu mandei, que daí vai e vem, sabe? Você fica conversando com os técnicos, a empresa é americana, e você conversa ali dentro, do lado do todo o tratamento, tem um chat ali. Você vai conversando com os técnicos de informática, porque não são dentistas que fazem, né, essa parte. Porque aí geram tudo que eu preciso, eles geram algoritmos que as placas depois... a galera do TI, então tá em alta. Exatamente. Aí você vai conversando com eles. Aí o jeito de você falar com eles também é diferente, porque o que é muito óbvio para falar para um dentista, para um técnico, né? Aí você pode remover dentes virtualmente. Tipo assim, a pessoa escaneou com o siso, mas ela vai extrair o siso. Ela não vai estar com o siso. Aí eles removem virtualmente o dente, o aparelho vem e encaixa perfeitamente. Mesmo, tipo, escaneou, né? O siso está encostado no outro. Eles removem o aparelho desce aqui. É assim, impressionante. Tudo que for escaneado, assim, a precisão é imensa, assim, a tecnologia é impressionante. E aí, nesse caso, na primeira vez que ele me mandou, eu esqueci de pedir para ele, o paciente não ia extrair o siso. Mas o resto dos comandos eu dei todos. Aí, assim, o siso ele movimentou de tal forma que em vida real cairia dentro da garganta, assim, do paciente, né? De tão para trás que iria. Coisa que não acontece na vida real, que a gente sabe que tem um limite ósseo que não ia deixar acontecer. Então, você, como ortodontista, nesse caso, tem que estudar mais do que fazer ainda o aparelho fixo. Porque o fixo, você vai tá indo ali, você planejou. E já tinha isso daí na faculdade? Não. E a faculdade de odontologia só dá ortodontia básica para criança. Tipo assim, a criança chupa o dedo, põe uma grade para fechar a mordida e tal. A gente não vai a fundo. Por isso que a especialização de ortodontia são mais 3 anos depois da faculdade, né? Quase que uma segunda faculdade, né? Pouquíssimo tempo. Aí, o Invisalign, ele faz imprime depois essas placas, né? Conforme a orientação do dentista. Mas eu acho a principal diferença que me fez assim, crescer muito na minha parte de conhecimento é porque eu fazia o planejamento inicial, então eu sabia aonde que eu queria chegar naquele paciente. Mas se alguma coisa saísse do trilho ali durante o tratamento com o aparelho fixo, é uma coisa mais fácil de resolver porque tá na tua mão, né? Aí você cola, troca, faz isso, põe um mini implante, uma coisa assim, para fazer o movimento. Com o Invisalign não tem isso, né? Porque ele vem, se são 40 placas, ele vem todas as placas. Então, já vem tudo pra você. Não pode ter imprevistos no meio do caminho, entende? Então, você tem que ser muito mais... Então, alguém pagou esse Invisalign aí? Perspicaz. Alguém pagou esse Invisalign aí no erro do siso? Não. Que daí, o que acontece? Ele manda, você faz as prescrições. Ele manda. Aí eu olho, porque daí você coloca, dá o play, a placa 1, o paciente vai estar assim, na 2 assim, na 3 assim. E aí você vai ajeitando até ficar 100%, entende? Por isso que esse vai e vem, você consegue ver os estágios que você viria na ortodontia fixa, mas assim, a passo de lesma, porque demora mais mesmo, né? Então, só que aí exige muito mais conhecimento do dentista. Você tem que estar lá na frente, entende? Você tem que imaginar o final com tudo que pode dar de errado. Mas pra você é fácil isso, porque ela já se imaginava sentada na cadeira dentista. Sim, nossa. Era muito mais fácil estudar quando eu só estudava. É mais fácil na teoria. Eu fico imaginando com o avanço da inteligência artificial agora, o quanto eles vão conseguir avançar, por exemplo, esse tratamento que é feito via computador, né? Tu coloca lá pro software e consegue otimizar ao máximo esse tratamento. Sim, inclusive, agora que você falou isso, eu me lembrei que da época que eu me credenciei no Invisalign para agora eles criaram uma opção de ferramenta 3D que a gente consegue, o dentista mesmo, então assim, eu não vou mandar de volta para eles girarem um pouco mais o dente. Aí você coloca lá
ativar controles 3D, você clica e com o teu mouse mesmo, se você tem tela touch, você gira, põe o dedo aqui, vira pra lá, mexe, né, nas posições e tal, e aí você dá ok, passa pela parte automática do sistema, que todos os momentos vai conferir se tá certo, e aí aprova. Cara, que aí depois massa. que aprova, demora aí uns 15, 20 dias, dependendo da boa vontade brasileira de entregar, e aí começa o tratamento. E o paciente vai espaçado, né? Ele não vai todos os meses, ele vai a cada 3, 4 meses. Isso possibilita, por exemplo, tratar pessoas que não são daqui. Então tem muitas pessoas que eu trato de Cascavel, Pato Branco e tal, que não são de Quedas, que vieram aqui, a gente fez consulta online a primeira, eu solicitei o escaneamento, solicitei o escaneamento, a pessoa fez na cidade dela, né, porque aqui em Quedas a gente não tem, né, o scanner e tal, a gente acaba tendo que ir pra Cascavel, né, e aí a pessoa que já mora nesses centros fez, aí chegou pra mim, aí eu já submeti pra empresa com tudo que eu queria e tal, aí você consegue mostrar a simulação assim na TV, né, passa o orçamento, tudo, e a pessoa veio pra instalar, porque assim, o Invisalign ele é uma placa, não é de borracha, ela é um plástico, um acetato mais rígido, tá? Falei que ia falar o nome. E aí tem uns, se você reparar, tem muito artista que usa Invisalign. E como que a gente consegue saber sem eles estarem com a placa? Porque se você olhar bem de perto, você vai ver que tem alguns pontos, assim, parece assim, resina, sabe? Algumas bolinhas, a gente chama de attachments. São resinas que a gente coloca de forma assim, pontual em alguns dentes para favorecer alguns movimentos específicos. Então isso faz o alinhador também ficar retentivo. Mas é fantástico, assim, é inacreditável. O primeiro caso de alinhador que eu fiz meu cunhado, ele já estava assim, os de casa que tem que sofrer. Ele estava com o aparelho fixo e assim, nossa, querendo a minha morte, né? E aí você colocou também. Eu, lógico. E ele não aguentava mais, e assim, fazia poucos meses, ele não estava nem passando o estado de latência ainda. Ele falou, não, pelo amor de Deus, vai se credenciar e tal. E eu sempre ficava naquela, porque como é um investimento, né, o aparelho não é um aparelho barato, assim, eu pensava, cara, eu vou investir um monte, não sei se vai ter saída e tal, né, ficava naquela. Ele falou, não, faz, não sei o quê. Aí eu lembro que ele pagou o custo eu fiz credenciamento, ele pagou o custo do Invisalign. E aí eu comecei a ver que na hora de planejar já estava diferente, porque aí eu ia ter que tratar ele de uma forma com o fixo e de outra muito mais otimizada com o outro. E aí ele foi um paciente assim bem exemplar, usava bem certinho. Nossa, eu ficava assim incrédula do resultado, só acreditei. Porque você vai no credenciamento, qualquer coisa que você vai que as pessoas vão te vender é ótimo, lindo, maravilhoso. Eu pensava, maravilhosa. Cara, a gente sofreu tantos anos pra agora, Tadinho. em 2 dias de curso você tá aí falando que vai ser fácil assim, alguma coisa não tá certa, né? E aí, nele eu fui vendo, assim, e fui pegando confiança, e assim, é um paraíso, porque dá realmente resultado. E desde usar elástico, sabe? Que a gente usa elástico, prende no alinhador, ele não solta, a pessoa pode falar normal, ele não se mexe, ele não sai. De cima pra baixo, assim, é uma tecnologia surreal. E daí agora, assim, pra vocês querem ver o antes e depois, é só ir lá no Instagram Sterling. Me sigam. Gente, Sterling, a gente queria ficar aqui até a meia-noite. Deixa eu só fazer mais uma pergunta pra ela. Vai, pode. Então você falou que a tua agenda é cheia, você é influencer, eu queria que você desse uma dica, como que você faz pra organizar isso aí? Você tem um planner? Não tenho planner. Não, eu já comprei vários, todos estão em branco, assim, porque não dá tempo de eu preencher, né? Mas assim, que eu tinha falado que eu não faço tráfego pago e eu não acho que, né? Eu acho que tudo que eu tenho, assim, das pessoas que me seguem, né? Esse engajamento, é porque, primeira dica, não separar os perfis, né? Porque é muito difícil alimentar um Instagram, imagina 2. Então, assim, o da clínica a gente se desdobra, eu e as meninas, pra gente conseguir alimentar aquele, porque na verdade a vida real é no meu, né? E aí, alimentar 2 é muito difícil. Você só vai seguir eu como dentista se você um dia tiver interesse em alguma coisa que eu possa oferecer. Senão, você vai passar por lá e não vai ficar. E aí, qual é a finalidade de eu postar um monte de coisa antes e depois eu não vou captar ninguém, né? E aí, as pessoas gostam do quê? Da conexão, da vida real. Então, por isso que eu falo que meu Instagram é misturado, né? Porque, sim, as pessoas chegam lá no consultório, primeira consulta, não conheço a pessoa. O jeito com que eles conversam comigo é como se a gente se conhecesse há tempo. Porque eles se conhecem. E isso é a conexão que gera através do vídeo, não tem outra explicação, né? Então as pessoas já chegam mais à vontade lá. É lógico que às vezes vai afastar algumas pessoas, né? Sim. A pessoa tem direito de não bater o santo, né? Porque tem muito disso, né? Tem assim, não gostei, sei lá. Quem tá achando a barriguinha dela chapada? Aí vai, nem tá tão chapada assim, se fosse, acho. Mas assim,
O vídeo eu acho muito importante. E sobre a organização, eu cobro muito das meninas que trabalham lá, as minhas auxiliares, para fotografar, porque é muito corrido realmente. Então, é muito assim, loucura, né? Um paciente, outro e tal, limpa a sala e tal, organiza. Mas eu falei pra elas, isso aqui faz parte do nosso trabalho. É um trabalho. Então, assim, desde tirar a foto do look do dia, né? Faz parte daquilo. Você começa cedo ali, sabe? Porque aí, senão do nada, você posta uma foto de antes e depois. Não postou nada antes, não postou nada depois. 10 dias sem postar. Quantas pessoas vão visualizar aquilo, né? Então, assim, a viagem, né? Quando eu viajo, meu Deus, né? As visualizações triplicam. É lógico, né? Todo mundo não quer ver dentro, quer ver viagem, né? Coisas legais. E aí, não deixa de ser estratégico. Porque aí o engajamento tá lá em cima. Então, assim, 1.600, 1.700 visualizações. Aí, do nada, eu compartilho um Reels que eu já tinha postado. Você tá lá por causa da viagem, mas você vai acabar vendo meu Reels, vai acabar vendo meu antes e depois. E aí, às vezes, você não tinha interesse em mexer nos seus dentes. Mas, nossa, ficou tão bonito. Ah, meu dente também é escurecido assim e ficou assim. Então, sabe, essa conexão, por isso que tem que misturar os perfis. E eu acho que para a cidade pequena, aqui em Quedas, é uma coisa difícil a rede social, porque as pessoas têm muito medo do julgamento, né? Eu também acho que isso tem muito a ver com a personalidade, né? De ser julgada e tal. Eu nunca me importei muito assim com o julgamento. Mas as pessoas têm medo. Aí elas têm medo de ser julgada, ou elas julgam muito os outros que fazem, e aí elas têm medo delas, né? Assim, cair na malha fina de alguém, tipo elas, quando fizerem. E aí acabam se reprimindo. E logo que eu me formei, eu fiz um curso online mesmo daquela Sueli Warmin, né? Eu nunca sei falar o sobrenome Warmin, sei lá, seguidor. Enfim, era mato, né? Ela tinha assim, poucos seguidores na época e tal. E ela sempre falava, né, que vergonha não paga conta. E eu sempre pensava isso, vergonha não paga conta, né? Então, se a pessoa for falar, elas falam sem motivo, com motivo, cidade pequena, todo mundo fala de todo mundo sabe de todo mundo. E a gente tem que usar isso pro nosso bem. Porque se todo mundo fala de todo mundo, vamos dar motivo pra falar. Né? Justamente. E aí não dá pra ter vergonha, não dá pra ter perfil fechado. Quão importante você acha que é a sua vida pra você achar que a pessoa que quer, eu quero fazer, quero fazer faceta com a Estelle. Entra lá, a foto do perfil. Primeiro, a foto do perfil é uma foto, sei lá, assim, praia, né? Não é uma foto profissional. E é lá dentro que ela posta a mesma coisa e o perfil fechado, entende? Não é que a pessoa é obrigada a te seguir por ele ser aberto, mas nem todo mundo. Eu comprei coisas de muitas lojas, fui em muitos profissionais que eu não sigo no Instagram, que eu entrava, sugava tudo de informação que eu precisava para validar aquilo, fazia minha compra, sei lá, ia no profissional e ia embora, entende? Então, as pessoas fecham o perfil. Primeira coisa, fecha o perfil. Segunda coisa que, assim, a gente não pode pôr preço. Mas, assim, que eu acho, assim, sem fundamento nenhum, preço via direct. Eu já não compraria, entendeu? Porque aí você tem que... Eu não tenho, né, o hábito de ir lá e vou mandar quanto custa. Aí chega lá, demora, tipo, 10 dias pra responder, né? Então, assim, as dicas que eu daria é que, primeiro, que as pessoas tenham um perfil só, principalmente quem presta serviço. E quem presta... É um adendo que eu quero fazer. Loja eu acho legal ter separado, mas você tem que trazer pro teu pessoal, né? Se o teu palco for lá, porque o meu palco da clínica é o meu pessoal, né? Tem gente que tem muito mais engajamento no profissional, como uma loja, por exemplo, né? Aí, beleza. Agora, a pessoa que presta serviço, é importante ter essa humanização, porque ninguém quer comprar dente, ninguém quer comprar ascário lá, que eu posto, amálgama, né? Ninguém quer isso, né? As pessoas querem o quê? Viagem e tal. Mas daí entra um dente café ali, da manhã. Café da manhã, Nutella e tal. Entra um dente ali no meio, aí a pessoa já sabe que eu sou dentista, sabe? E uma vez o Pedro, meu amigo, o Pedro Pina, sabe? Falou assim pra mim, Stellen, você é tão repetitiva, né? Porque a outra coisa muito importante é ser constante, né? Repetição, porque tem gente chegando todo dia, então não pense que você tá falando sempre a mesma coisa. E o Pedro dizia assim... Não é para as mesmas pessoas, Não é para as mesmas pessoas. E o Pedro falava assim pra mim, você fala tanto, e tá sempre, você fica sempre nos primeiros, né, dos stories, que às vezes a pessoa nunca foi em você, mas aí quando fala dentista, tipo, você associa aquilo que você mais vê, né? Sim. Então, por isso que é importante ser constante, né? Expor o próprio trabalho, porque a pessoa que expõe o trabalho, ela não tem medo de ser julgada. Tipo assim, se ela tá postando, garantido, né? Se ela tá postando é porque tá certo, né? Então,
E é um esforço. Eu digo que é um esforço sobrenatural estar presente. É um segundo trabalho, né? É um segundo trabalho. E não dá pra viver mais sem isso. Não dá pra viver sem isso. Ou tem como vender... Hoje mesmo eu falei pras meninas que eu acho, assim, legal, louvável o trabalho. Tipo, meu marido, ele não precisa dessa vida. Ele pode viver livremente, low profile, né? Que tudo certo pra ele. Eu acho libertador, sabe? Porque até certo... A gente tem que avaliar que até certo ponto a internet deixa a gente meio refém, né? Então, eu sempre gostei, não é um fardo pra mim fazer isso. Só que a pessoa tem que ter a mentalidade bem aberta dos julgamentos e tal, né? Principalmente quando você coloca conta profissional, você consegue ver, né? Quem compartilhou, que isso, que aquilo. Nunca me incomodei, sabe? Tipo, a quantidade de compartilhamento na minha foto lá, sei lá, a foto da academia, a foto de biquíni, né? Assim, eu nunca me... Né, tem pessoas que ficam, ai meu Deus. Aí compartilhar a minha foto. Tô falando, o que estão falando? Então a pessoa tem que ter a mentalidade bem aberta pra isso e pensar no financeiro. Aqui já fica triste se o pessoal não compartilha. Tem que compartilhar. Tem que compartilhar. Soltar o dedo no aviãozinho. Isso, ó. Após a entrevista aqui, ó, compartilha. Olha lá o que ela tava falando no podcast, gente. Compartilha. E aí, eu acho isso, que tem que ignorar as outras pessoas, porque você vai colher os frutos, né, do teu próprio trabalho. Quanto mais você expor, mais você vai gerar autoridade, confiança das pessoas, mais você vai ser bem falado, bem visto, né? A questão do posicionamento. Então, assim, cuidar com o que posta, com, assim, o jeito que fala, tudo isso. Às vezes as pessoas assistem vídeo, não é porque elas querem saber o que você está falando, elas querem saber como é a sua dicção. Porque as pessoas passam credibilidade pelo tom de voz, pelo como elas falam, né? Então, cuidar dessas coisas e ser constante. E achar tempo. A gente acha muito tempo pra ficar rolando feed. Né? E qualquer coisa, ela vai passar o nome do professor dela do Alfa, que faz cronograma. O planner. O Joãozinho. Com certeza vai ter alguns do Alfa que vão me assistir e vão lembrar dele lá, porque ele faz isso com todo mundo. Mas é um trabalho. Eu coloco o Instagram como estar presente, né? No Instagram, no Facebook, como parte da agenda do trabalho. E eu pego no pé das meninas e, assim, é uma questão de criar o hábito. É difícil, né? Não dá pra se cobrar, assim, né? Ai, nossa, daí não postei e tal. Mas, assim, aos poucos sabe, fazer uma promessa. Assim, eu fiz a promessa uns anos atrás que eu nunca mais ia ficar offline, que eu ia postar sempre, que eu ia estar sempre presente. Porque eu sabia que isso ia ser importante. Quando você faz assim, você não sabe pra que lado você tá tirando, né? Mas aí você tem que tentar. E as pessoas vão ver o teu trabalho assim. Todo dia, todo mundo tá com isso aqui. Se a gente fosse pensar antigamente, como que eu ia atingir 1.800 pessoas, que era na época que eu tava assim, em viagem, em 24 horas. Em 24 horas. Então a gente tem uma arma na mão, se souber usar. Por isso a importância que eu ia falar do tráfego pago. É porque eu, como tenho esses seguidores antigos, aí o engajamento fica bom e tal, né? Mas eu digo assim, o tráfego pago acelera demais isso, né? Então, assim, as pessoas... pessoas... Será que eu dou conta disso, né? É uma coisa pra refletir, né? Será que é pra mim, realmente? Exatamente. Porque não adianta também você investir em tráfego pago. Botar 10 mil pessoas e não mostrar nada, né? Exatamente. E outra coisa que eu vejo muito também, que as pessoas, elas têm que ver o marketing aqui, o que é feito aqui, tem que casar com a vida real. Então, por exemplo, assim, não ser um personagem, né? Ser você mesmo, ser autêntico. E a tua empresa. Então, por exemplo, assim, não adianta nada eu falar, fazer e tal, e o meu atendimento ser ruim, né? A minha equipe ser ruim, a secretária quando chega não é receptiva. Então, assim, eu falo que é quase que um teatro, né? Assim, uma dança completa. Você tem que ter o início, o meio e o fim. Então, o paciente, desde que chega, o ambiente... Porque você, quando se posiciona na rede social, você está filtrando o teu cliente dos sonhos. Porque não é para todo mundo, né? Tipo, vai ter pacientes para um tipo X de profissional, o outro tipo de profissional. E aí, tudo isso você vai trabalhando já nas entrelinhas. Desde como você se posiciona ali, desde como é o teu estabelecimento, como é o teu agendamento, como são os teus atendimentos, né? Como não só a infraestrutura, mas assim... Então, tudo isso tem que estar casado. Uma coisa que eu vi uma vez num podcast eu não sei se era a Sueli mesmo contando, que ela fazia muitas essas lives para incentivar as mulheres a vender. Daí uma mulher pegou uma influencer, a menina era super assim, né? Engajada e tal. Laura Stenhauser, engajada na cidade dela e tal. E aí a menina aprovou lá uma roupa e assim, foram ao delírio com aquela roupa, não sei, uma saia.
a mulher tinha uma, que foi a que foi pra... Entende? Então, assim, tem que ser um pouco racional nisso também, né? Prepara. Porque aí todo mundo vem, esse é o cliente que você vai captar nesse momento, não é o cliente que vem e vai ficar, nossa, eu gostei na loja, não tinha saia, gostei dessa loja, não tinha saia, alguns até ficam, mas assim, não tinha... o que você estava mostrando. Esperando, né? Então, assim, você tem que... É uma estratégia, né? Eu vou, expectativa colocar, e não exatamente. Vou colocar aquela pessoa publicar aquilo, mas eu tô pronta, né? O quanto vier e tal. A minha mãe que briga comigo, né? Porque assim, eu sou a maior marqueteira dela, né? Do bolo, doce e ovo de Páscoa e tal. E ela me manda mensagem: para de postar, que eu já falei que eu não vou fazer mais ovo. Eu falo, gente, ela abriu uma exceção e tal, vai ficar louca, né? Mas assim, eu falo, a pessoa vem e me pede, tem, ainda tem. Daí eu falo, ela fala, sério, não tem. Eu falei, mãe, você vai dar um jeito, você sabe, você sempre se virou e tal e tal. Então, assim, tem que estar preparado pra isso também, né? Pra esse retorno. Eu falo assim, para perder o medo da venda, né? Primeiro acredita no teu produto e na transformação que ele causa na vida das pessoas. Eu falo assim, que eu sempre vendi produtos que eu acreditava na transformação deles. Já pensei em montar loja, mas eu não acredito. Claro que eu sei que tem, né? É a necessidade básica do ser humano, a gente não pode andar nu, mas eu não consigo me ver vendendo coisas fúteis, né? O podcast aqui, a gente sabe da transformação que alcança na vida das pessoas, os insights que você vem falar e que todo mundo que já passou aqui trouxe, assim, tipo, caminhões que às vezes a gente não encontra na faculdade. Vendo educação, porque eu sei o poder da transformação da educação na minha vida. Para uma pessoa que não lia o livro, hoje, adorar ficar olhando livros, vendo o que eu posso comprar, então foi uma transformação que a educação me deu. Você vende a odontologia porque você vê a transformação que ela causa na vida das pessoas. Aqui você falou a questão ali das crianças, é saúde. Então, assim, não tem por que não querer vender, né? Eu acho que você tem que ter vergonha se você está vendendo um produto ilícito, se isso vai prejudicar alguém, vai causar propaganda enganosa, né? Aqui a gente também tem esse negócio, eu já trabalhei com tráfego, né? Trabalho, mas é para quando a gente tem manga para alcançar. Se eu tenho uma matrícula para oferecer, eu não vou fazer um tráfego pago. Não posso alcançar 1000 pessoas se eu vou entregar só uma. Então, quando a gente faz realmente uma oferta, é porque a gente tem aquilo ali disponível para os nossos clientes, né? E adorei, assim, todos os insights que você trouxe aqui para nós. Te agradecer, assim, imensamente. A gente já sabia que ia ser uma pessoa que ia agregar muito aqui na vida das pessoas. Talvez não sabia que ia falar tanto, né, Graça? Ela fala? Não, ela respondeu as perguntas antes da gente fazer. Isso, sim, isso porque eu pensei assim, cara, o que eu vou falar lá hoje? Então, assim, a gente vê o quanto é verdadeiro, primeiro de tudo, né? O quanto gostar de fazer o que ela faz, né? Sim, fazer com amor, né? Isso. E o que a gente quer levar para as pessoas através do podcast é justamente isso. Eu acho que dá para ter sucesso em qualquer área da tua vida se você focar nela, mentalizar nela, se imaginar nela fazendo aquilo, qual é o sentimento que você vai ter fazendo aquilo. E a gente consegue ver no teu dia a dia, na tua profissão. Então, assim, primeiro de tudo, queria te parabenizar como profissional. Obrigada. Se você está aqui é porque a gente tem muitos dentistas, né, na cidade e tal, mas a gente vê o teu trabalho diferenciado através da rede social, o quanto você quer ser transparente com as pessoas e o quanto você tem atingido elas. Então, assim, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo, que ela poderia estar no consultório, né, fazendo aí alguns sorrisinhos, já trabalhando, mas não, ela está aqui no CNDR, então muito obrigada, Estelle, por participar, por fazer parte da nossa história. Eu tenho certeza que muitas coisas que você falou aqui vai mudar. A gente tem o pessoal da Unopar, né, os nossos alunos que assistem, às vezes estão lá meio desanimados com a vida, tá difícil, né, e ver profissionais, pessoas que chegaram lá através, né, da educação, que você passou por esse processo, eu acho que dá aquele fôlego a mais, né? Exatamente. Porque eu falo, na minha faculdade inteira, eu acho que eu fui até o 8º semestre pensando, vou desistir. Então, assim, a gente vê as pessoas que chegaram lá e durante a minha graduação eu via que, cara, se eu desistir eu não vou chegar onde aquela pessoa que eu admiro, que eu vejo, que eu idealizo, tá. Porque não tem como, o processo é certo, né? Então, assim, queria te agradecer pela tua disponibilidade em inspirar as pessoas que estão aí vivendo o processo. Com certeza, todas as palavras que tu trouxe aqui para nós vai expandir a mente de muitas pessoas aqui. E assim, uma coisa que eu desejo é que você continue fazendo ainda mais, que o Código de Ética permita que ela passe o orçamento, que a gente está aqui só pelo orçamento. A gente estava aqui só pelo preço. Acredito que uns 10 Invisalign, pelo menos, ela vai vender. Vai vender, né? Uns 10 Invisalign. Depois eu volto aqui para contar. Manda na DM.
agradeço, Grazi e Jonathan, fiquei bem feliz com o convite. E realmente, quando a gente tá, eu sempre falo assim, que quando a gente tá dentro da ilha, a gente não enxerga ela, né? Então você tá ali no meio daquele assim, martírio. Não pense que eu não tive vontade de desistir, né, naqueles anos, porque é sofrido, é longe de casa e tal. Foi perrengue, teve perrengue financeiro e tal, era tenso. Mas quando depois você sai da ilha e você olha pra trás, sabe, você fala, nossa, faria tudo de novo, sabe, faria tudo de novo. E quando você tá ali nesse processo como eles, é difícil assim, porque você sabe, eu queria ser uma boa dentista, queria ser bem reconhecida, quando pensasse em dentista, pensasse em mim, queria ter agenda cheia e tal. Esses são os planos que a gente faz, assim, né? Então, assim, a pessoa que faz enfermagem e tal, né, tem seus focos. Mas você não sabe exatamente para onde você está rumando, né? Então, você tem que dar o teu melhor sempre, se dedicar sempre, porque o resultado vem, sabe? Então, tudo vai ser recompensado. Isso é a lei da semeadura, né? Você planta... É o que você planta, você vai colher. Então, se você planta mal feito... Não espere bons frutos, né? Mas se você se dedicar ao máximo, igual eu falei, a minha consciência, se falhar, já estava ali, porque durante a faculdade eu fiz meu trabalho bem feitinho. Muito obrigada, então, gente. Esse foi mais um episódio do CNDR Podcast com a doutora Stellen Sense, que aí compartilhou grandes insights. Se você não é inscrito no canal, o que faz, Jonathan? Se inscre para não perder os próximos episódios. E reza a lenda que quem não comenta fica com os dentes amarelos. Encaminha. Valeu. Até mais!